Meus amigos, sejam muito bem-vindos à gravação de mais um episódio do podcast Além do Metro Quadrado. Estamos na nossa terceira temporada e esse é o terceiro episódio. E hoje é só tiro, porrada e bomba de conteúdo aqui para você. Mas antes, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que esse projeto aconteça. Primeiro, eu quero agradecer aqui a Casa Santa Ângela, da nossa queridíssima construtora Santa Ângela, há mais de 40 anos no mercado imobiliário de Jundiaí, transformando a vida dos clientes e dos corretores também, e tá com esse novo espaço que é a Casa Santa Ângela para receber o nosso cliente. Então você, corretor, use e abuse da nova Casa Santa Ângela, um dos estandes mais lindos do Brasil. Temos também a nossa amiga arquiteta Joyce Somini, que está somando aqui com a gente no Além do Metro Quadrado, uma das arquitetas mais experientes aqui da nossa cidade, da nossa região. Também está de escritório novo, inclusive logo vou aí serrar um cafezinho, hein, Joyce? Tem um trabalho incrível, então para você que é corretor, quer fazer uma boa parceria com a Joyce, levar o melhor trabalho de arquitetura para o seu cliente, é só mandar uma mensagem para ela aqui. Meus amigos da iTrend, você corretor que quer trocar o seu iPhone, você sabe que lá na iTrend dá para fazer permuta de iPhone? É esse iPhone velho seu aí que não tá mais tirando foto boa, você vai levar lá na iTrend e você vai pegar um novo para você fazer o material aí dos imóveis dos seus clientes, tirar foto e selfie bonita aí, meu amigo Mosquito lá da iTrend. Então, temos também a nossa amiga aqui, Débora Ferrarese, crédito imobiliário. Você, corretor, sabe que o crédito imobiliário é uma das etapas mais importantes para o nosso cliente, comprador, que precisa do financiamento. E para isso, a gente precisa de uma excelente assessoria. Você que precisa de banco privado ou banco público, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e vários outros bancos, é com a minha amiga Débora Ferrarese. E para finalizar, Imob 360 Jundiaí está chegando dia 9 de outubro. Teremos aí a nossa terceira edição. Então você, corretor, que ainda não comprou o seu ingresso, corre. Grandes nomes do nosso mercado vão estar no nosso palco, levando muito conteúdo e muito insight para você. Obrigado a todos os nossos patrocinadores e vamos para o nosso episódio, que hoje vai receber aqui uma galera da pesada. É isso aí. Hoje nós vamos entrevistar aqui um casal de corretores e empresários do nosso mercado que são referências nacionais. É isso aí. A imobiliária deles está entre as maiores imobiliárias da cidade de Campinas. Eles são pai aí também do Miguel e do Davi, coautores do livro Influência, que é um livro aí junto com o gigante Joel J. Eles não são fracos, não. Meus amigos Rafael Civelli e Finlândia Costa, obrigado pela presença de vocês, meus lindos. Fala, Jardel! Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Que apresentação, né? Que apresentação. Vocês como é são que fala depois? Demais, olha o tanto de coisa. Como vai fazer? Viu? Fala pra gente como que tá essa vida de vocês. Tá corrida agora até livro. Até livro, cara. A gente gosta de dormir no barulho, sabe? Quando a gente acha que tá começando a ficar calmo, a gente arruma uma coceirinha pra se coçar. Corretor, pai, empresário, líder de equipe. Tem um monte de corretor lá na 019 também. E aí, líder de mercado em Campinas. Agora, coautor de livro, vocês estão buscando mesmo arrancar tudo do mercado. A gente gosta de disruptar o mercado, cara. Eu acho que esse mercado tradicional que a gente escuta falar, que as empresas novas são continuidade das empresas antigas, a gente não pensa desse jeito, não. A gente pensa que a gente tem que disruptar a bolha, a gente tem que criar processos disruptivos e vantagens competitivas. Que, na verdade, não é mais vantagem competitiva agora, é licença para vencer. Você tem uma licença para vencer quando você cria alguma coisa nova e você usa aquilo. Você é a única pessoa a usar aquilo por um período, um espaço de tempo. Até que outras pessoas descubram e elas também têm a mesma licença para vencer que você. Então você precisa criar uma nova licença para vencer. Eu acho que o mercado é assim. É muito dinâmico, a informação ela muda o tempo todo. Então a gente tem que estar buscando sempre o próximo passo, sempre o próximo nível e isso não dá para fazer na zona de conforto, irmão. Tem que correr. Tem que correr. E eu imagino que deve ser difícil demais, porque a primeira pergunta que eu vou começar aqui, para a Finlândia. Ser diretora de uma grande imobiliária, hoje você cuida da parte do marketing. Sim. Né? Esposa de um cara gigante, que é o Rafa. Um dos maiores corretores que eu conheço aí, não só de altura, né? Mas de resultado, de inteligência gigante. Além de ser uma corretora de muito resultado, referência para muitos. Inclusive a Finlândia, eu conheci ela através da Ju, que é minha sócia, trabalha comigo. Falava tão bem de você que eu falei, preciso conhecer essa pessoa, gente. Preciso ir atrás. E aí fui assistir. É difícil administrar tudo isso, porque além disso é mãe de 2 crianças. É difícil. Você vai ficar devendo para alguém. E você tem que normalizar isso. Então, eu acho que é mais uma administração mental, uma inteligência emocional
de prioridades para que você continue ali girando os pratos de uma maneira mais efetiva. Sempre vai ficar devendo para alguém, não vai estar ok em casa, não vai estar ok no trabalho, não vai estar 100% com ninguém. Isso, não existe isso. Eu acho muita hipocrisia e as pessoas vivem muitas vezes buscando esse equilíbrio, isso não existe. Então acho que a partir do momento que a gente entende que isso não existe, fica mais fácil. Não existe, não estou dando conta e ok, sabe? De você realmente falar assim, estou dando o meu melhor, fazendo o meu melhor nas condições que eu tenho. Em algum momento você já se sentiu cobrada? Muito. Por isso, tipo muito. assim, a galera querendo que você fosse 100% perfeita muito. em tudo. Eu acho que... Você se cobra mais do que a galera. Sim, aí já é uma característica minha mesmo. Mas eu acho que quando você é líder, quando você tem quando você é empresário, enfim, você serve as pessoas. Então, você tem que partir do princípio que você sempre está devendo para alguém. Você sempre vai estar devendo, porque tem alguém buscando a sua atenção. Ponto. Alguém está esperando a sua atenção. Então, se você tem filho, você tem a atenção demandada de casa, do seu esposo, aí do seu sócio, do pessoal do trabalho. Então, essa primícia, eu acho que é uma primícia básica. É mais fácil você administrar quando você já sabe que vai faltar e tá tudo bem, sabe? Você se sente mais confortável isso. De tipo assim, Sim. Tá tudo bem se eu não fizer muito aqui, se eu não for a melhor aqui. Sim. E essa gestão de expectativa. Porque quando você tem um time, o time tem uma expectativa referente a algum trabalho, referente a algum projeto que você inicia. Então, quando você abre a sua agenda, a gente tem agenda no vidro, né, da imobiliária. Então, quando você abre isso para o time e o time partilha daquilo, fala, pô, cara, eu vou deixar para falar aquilo lá amanhã, porque hoje não vai rolar. Então, fica mais transparente. Você sabe que tudo bem você não ser atendido naquele momento, naquela hora, porque existem outras demandas, sabe? Mas eu acho que a transparência e a gestão de expectativa é a raiz do sucesso, na minha opinião. É porque nesse lugar que vocês estão hoje, é um lugar que talvez a galera que está assistindo a gente aqui tenha um pouco de medo. Principalmente a gente falando no sentido de casal, sócio. Sim, sim. É que a gente começou assim desde o dia zero, né? Desde o dia 1 já era isso. Não foi um planejamento. Aconteceu. A gente vive assim, a gente namorou, Há noivou e tempo casou em 7 meses. 13 anos, né? 13 anos. A gente fez 13 anos de casado 13 agora. anos de casado. Mas em 3 meses de namoro eu fiz a tatuagem dela no braço e em 7 meses a gente tava casado, irmão. É isso. 3 meses de tatuagem? A gente é intenso e é até hoje. Então eu acho que nem dá certo se a gente não trabalhar mais junto. Mas existe algum ponto, por exemplo, hoje, a 019 deve, pelo crescimento que ela está tendo, deve tomar muito o time de vocês o tempo inteiro. Sim. E aí, como bons empresários, a gente não para de pensar no negócio nem quando a gente está dormindo, né? Exatamente. Porque você sonha com ele, né? E hoje, dentro de casa, o assunto é a 019, é venda, é cliente. É full time, a gente tenta... Tá nas acordado, férias, tá trabalhando. Nas férias, a gente tenta falar menos, a gente demanda um pouco mais de atenção para as crianças, né? Quando a Finlândia fala que não dá pra você sempre estar devendo para alguém, é porque você tem que escolher as suas batalhas. Então não tem como você ser high performance em todas as fases da sua vida. Então tem fase que você vai estar mais dedicado no trabalho, tem fase que você vai estar mais dedicado à família, tem fase que você vai estar mais dedicado à sua saúde. É muito difícil manter o equilíbrio de você estar high performance em todas essas fases. Então, eu tô num momento que eu preciso dar um sprint maior, estamos vendo um lançamento, é um lançamento que a gente apertou as mãos da incorporadora, a gente vai entregar, a gente vai ser campeão, porque quando eu entro no lançamento, eu entro para ser campeão. Eu trabalho pelo troféu. E ela é a mesma coisa. Então a gente tem esse senso de competição e naturalmente a gente acaba deixando mais desassistidas as outras áreas. Você acaba dormindo mais tarde, você acaba comendo mal, você não cuida tão bem da sua saúde. Muitas vezes você vai precisar que a sogra leve o filho na escola. Então a gente acaba deixando essas outras áreas desassistidas, mas depois acaba criando essa compensação. Então, a gente fala muito de high performance, das pessoas serem alta performance, mas é importante todo mundo entender que não existe o equilíbrio simultâneo. Mas você precisa, dentro do ano, canalizar a sua energia aonde você quer que expanda. Aonde que você quer que expanda naquele momento é onde você precisa se dedicar. A arte disso, na minha opinião, é você se auto-performar. Porque é todo mundo, é alta performance, ok. Como que você se auto-performa nas condições que você tem, na família que você tem, nas condições financeiras, na sua casa, no seu trabalho, entende? Então não é sobre ser alta performance, é sobre você se auto-performar nas condições que você tem. Então quando você entende isso, que você é único,
Que não tem como você se comparar com a realidade do outro, da outra empresa, ou do outro corretor, enfim. Que aquela unicidade sua, você consegue administrar de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, você acaba sendo mais generoso com si mesmo, sabe? Deixa mais leve essa. Exato. E deixa eu aproveitar esse momento para falar uma coisa aqui. Não, mas não é coisa ruim não, né? Não. Senão você vai arrumar uma confusão e eu vou ter que ficar aqui no meio dos dois. Pelo amor de Deus, gente. Não é. Tô brincando. Eu falo isso para algumas pessoas, já falei para ela algumas vezes e agora eu vou falar publicamente para todo mundo. Cara, eu me considero um baita vendedor. Eu sou um cara que eu resolvo muitos problemas. Sou mesmo. Eu falo isso na imobiliária. Você sabe por que eu ganho bem? Porque eu resolvo problema demais, cara. Mas eu não conheço uma vendedora de fato melhor do que a Finlândia, cara. O perfil de venda que essa mulher tem, o quanto ela consegue cavar no estilo fazendeira mesmo. Ela vai, ela não é dominante da mesa, ela deixa o cliente realmente trazer todas as nuances da venda. Eu sou generosa. Ela cara. Ela escuta demais, ela cava, ela vai na raiz e ela tem um nível de conversão que eu nunca vi, cara. Olha que eu tenho venda nesse mercado, olha que eu conheço bons vendedores. Mas o que ela é capaz de fazer, quando ela entra na vida de um cliente, ela entra realmente para resolver o problema dele ou realmente para criar, para que o desejo dele se torne realidade. Então, ela, mãe, empresária, cuida do marketing. Eu vou falar sem falsa modéstia aqui, o marketing da 019 eu acho que é o marketing mais top que a gente tem no mercado imobiliário de Campinas. 100%, muito bom mesmo. 100% da Muito FIM, bom. 100% na mão dela. E ainda quando ela senta numa mesa, a gente acabou de fazer um lançamento que nós somos campeões, que foi o framing da Plaenche. Eu vi. E até então eu tava fazendo todas as mesas, todos os negócios. Joga em mim que eu que vou fazer os atendimentos de framing. E, cara, eu convertendo ali média de 4:1, 5:1 as minhas vendas. E teve um dia que a gente tinha uma demanda maior, falei, Fim, preciso que você me ajude. Ela não tinha atendido. Nós tivemos acho que 10, 12 clientes no sábado. Ela sentou em 4 mesas e fechou 4 negócios. E eu fechei 3 negócios. E dali em diante ela me atropelou no lançamento. A gente fechou um pouco mais de 20 milhões de reais. Então ela tem uma... compete com isso, ela acredita? compete. É mesmo? Ela Então tem uma competição entre habilidade. vocês também. Saudável, mas tem. Já brigamos por unidade. Ela Já, tem, já. eu fazendo a mesma venda de unidade pro cliente dela, é óbvio que ela... Arrume outra pra sua, eu cedi. essa unidade é minha. Foi ela que vendeu. Se vocês estão aqui hoje juntos, é porque você cedeu. Eu sei disso. Com certeza. É verdade. Então eu não podia deixar de fazer essa referência sobre a FIM, sobre o quão boa ela é fechando negócio como mãe, como profissional, como empresária. Então aproveitei a oportunidade, tá, amor? É uns pontos. Gostei. E, cara, você, por exemplo, você fez essa análise dela, que é sua esposa, mas olhando para ela como corretora, você fez essa análise que você enxergou ali que, pô, ela tem características distintas das minhas, que às vezes o corretor olha para algumas referências que estão próximas a ele, muito eloquente, como o Rafa, né, extremamente comunicativo, Mais firme, dominante. mais dominante. Sim. E o cara fala assim, eu nunca vou ser um bom vendedor, porque isso é ser um bom vendedor. Só que você consegue identificar num perfil diferente do seu, nela, uma boa vendedora. Você acha, então, que dá para ter perfis diferentes de bons vendedores? E como você, como líder hoje, que lida com um monte de perfil de profissional, como você avalia para chancelar alguém e falar, esse cara é um bom vendedor? Quais são as características que você observa? Cara, todo mundo pode ser um bom vendedor. Na verdade, a venda ela é 100% técnica. E a gente tem que expandir a zona de talento de cada um. Então, não é o meu jeito que vende mais. O meu jeito vende o tanto de problema que eu dou conta de resolver. E nem sempre a pessoa que é mais comunicativa, nem sempre a pessoa que é mais alta, nem sempre a pessoa que domina mais o ambiente é o melhor vendedor. É óbvio que você tem uma predestinação para fazer aquilo acontecer, porque você acaba colocando mais a cara, você acaba se arriscando mais. Mas existem vários perfis diferentes de venda. Tem o fazendeiro, né, que é o estilo da Finlândia, ela vai cavando. Eu sou um cara muito mais dominante de mesa. Eu sou um cara que eu vendo... Eu erro um pouquinho na técnica, porque eu falo mais do que escuto. Embora eu tenha 2 orelhonas grandes aqui, ó, eu acabo falando muito mais. Mas eu acabo falando tanto que eu vou tanto na raiz de cada situação que o cara, eu já vou solucionando todas as perguntas que ele tem ali. Você é profundo. Então, às vezes, nem haveria uma objeção, mas ele já se antecipa muito, com muito conteúdo eu falo pra caramba, sobre aquilo. Falo Então, pra caramba, ele é eu bem gosto profundo. muito de fazer conta, eu entro na saúde financeira da pessoa. Então esse é o meu estilo de vender. E aí cada gerente meu tem um estilo.
cada gerente meu tem o estilo dele de conduzir as mesas, cada gerente meu tem o estilo de pedir a venda, porque a venda você tem que pedir ela. Né? Você vai conduzindo, você vai solucionando todas as dores ali que o cara vai expondo para você e você até que chega o momento que você pede a venda. Tem muita gente que perde negócio, tem muita gente que deixa de fechar porque não pede a venda, não pergunta se o negócio está fechado. Eu me lembro de uma época na Cirela, aqui em Jundiaí, inclusive, no lançamento do Brisas. Um corretor chegou para mim e eu tinha uma conversão muito alta no Brisas, a gente vendia 22 apartamentos por mês, na média, 22, 25, 28. Ele falou, Rafa, putz, cara, eu tô com um cliente na mesa, eu preciso muito de ajuda, tá difícil. E eu sentei na mesa e eu só falei, você tem alguma dúvida sobre o projeto? Não. Deixa eu ver a condição de pagamento. Essa condição tá boa? Tem alguma coisa que precisa mexer aqui? Não. Eu falei, então, se a gente aprovar desse jeito, o negócio tá fechado? Ele falou, tá fechado. Eu falei, então, tá fechado? E o cara apertou minha mão e o corretor falou, cara, fez a venda? Eu falei, sim, e a 50. Não, mas você... Eu falei, cara, eu fiz a venda. Você não pediu para eu sentar na mesa para fechar o negócio? Uma palavra faz uma venda e uma palavra perde uma venda. E as pessoas, elas têm muito medo de se arriscar, porque é tão difícil levar um cliente até o plantão, que a hora que ele leva, o cara quer falar demais, ou o cara, ele deixa de usar essa zona de talento que ele sabe que ele tem para poder concluir o negócio. Tem medo de perder. Tem medo de perder. As pessoas têm mais preocupação em diminuir as chances de perder do que aumentar as chances de ganhar. Acho que é isso. E quando você fala fazendeira, isso é análise de perfil comportamental. É. Tá. Então existe a corretora fazendeira. Isso é bom, hein? É bom. Os fazendeiros estão em alta agora. Né? É o agro. É o agro. E o seu perfil? Caçador. Caçador. Eu sou o hunter. O cara que vai, como você falou, domina, fala alto, busca oportunidade, cava ali o negócio. Quais são os outros perfis que você conhece, que tem hoje, de repente, dentro da 019? Cara, eu acho que as pessoas vão se adaptando. É difícil rotular outras pessoas, né? Mais quando a gente tá dentro de casa. Mas eu tenho aquele corretor que... eu tenho aquela corretora que é a carinhosa, que ela manda mimo para os clientes, ela manda figurinha. Eu tenho aquele cara que é extremamente técnico, que às vezes até acaba perdendo o negócio de tão técnico que é. Então eu acho que você identificar o perfil do cliente, eu acho que esse é o melhor conselho de todos, né? Você identificar o perfil do cliente que você vai atender e você conseguir espelhar o comportamento dele. Porque tem pessoa que vai ser mais visual, que vai ser mais lúdica, tem pessoa que vai ser mais auditiva. Então eu acho que o corretor ele vai conseguir converter mais quando ele conseguir se conectar com o perfil que ele estiver atendendo. Porque não adianta também você ter só um perfil extremamente dominante e querer fazer ele em todas as vendas, porque tem gente que não vai conectar. E tá tudo bem. Você não vai vender realmente para todo mundo que você atender. Então, eu acho que essa variação de perfil é muito de tato, é muito do feeling e é muito do estudo. Que é como numa oferta telefônica. Quando você começa uma oferta telefônica, você vai ligar para uma lista fria. No alô, muitas vezes você já sabe se o cara é alto padrão ou se o cara é econômico. Eu não sei te explicar isso, mas eu acho que a vivência, a experiência, fazer isso repetidas vezes, você já consegue entender ali qual é o produto que você vai oferecer. Porque, pô, eu tenho 10 bi para vender só de lançamento em Campinas hoje ativo. Fora os 100 bi que tem para vender de imóvel pronto. Como é que você identifica através de uma oferta telefônica? Eu acho que é prática, é o tempo todo, fazer a repetição e ir ajustando e fazendo pequenos ajustes para você criar o teu perfil, cara. E o seu perfil ele vai mudar. Porque tem mesas que você vai sentar que você vai ter que ser um pouco mais fazendeiro. Então é importante que você seja híbrido. Por mais que você tenha uma personalidade mais forte, mais puxada para aquilo, você precisa saber se adaptar. Você precisa ser um camaleão. Tem um momento de o vendedor que não é camaleão, ele vai perder muito negócio, né? Então, acho que dentro dos perfis comportamentais, a gente está falando aí... E você sabe que uma coisa que você falou sobre a Finlândia, e eu queria entender de você, eu percebo que muitas mulheres no mercado imobiliário, elas têm esse medo e esse receio de se impor numa mesa na hora que o assunto é negociação, né? Você percebe a parte da negociação sendo dominada muitas vezes por homens, ou seja, elas atendem super bem, cativam o cliente, faz uma apresentação como ninguém, consegue envolver a família no negócio, mas na hora de falar de números e dinheiro, elas sentem um pouco de receio. Você, né, sendo... Agora a gente pode dizer, depois de 4 negociações contra 3, que você é melhor que o Rafa. Então... É verdade, é verdade. E depois dele reconhecendo, ficou mais gostoso falar isso. Ficou melhor. É.
Mas você sendo uma pessoa que tem essa habilidade também, além da característica de atendimento, o que você acha que uma mulher pode explorar? O que ela deve identificar dentro do atendimento dela? Ou como ela pode lidar para que ela consiga conduzir o negócio do início ao fim sem ter esse medo de simplesmente por ser mulher não conseguir se impor na hora de falar de dinheiro? Quando você atende, normalmente, né, famílias, casais, normalmente a negociação financeira é com o homem. Então existe esse padrão. O que acontece muitas vezes é que, de alguma forma, o homem quer impor uma dominância na mesa. E eu vejo que as mulheres sofrem quando elas querem debater essa dominância. Entende? Então, no meu ponto de vista, se ele quer impor uma forma de pagamento, uma opinião, é o fato de discordar concordando, sabe? Então eu não entro nesse embate. Ele tem que ganhar. Se ele ganhar, eu vou estar ganhando também. Então não é uma briga de ego. E eu acho que a mulher, como o homem já vem com essa força, com essa dominância, muitas vezes, às vezes até afasta a esposa da mesa. Acontece isso. Pede pra ela ir buscar um café, sabe? Acontece esse tipo de coisa. A mulher, ela se sente no dever de responder no mesmo tom, de ficar aquela briga. Mas não é pra brigar. É pra deixar ele ser mesmo quem ele é. E nessa volta que você dá, nessa generosidade, a venda acontece. Ele vai ser, desculpa a palavra, o fodão, entendeu? E você vai fechar a venda. Se você deixar ele ser quem ele é a vida dele, é a família dele, tá tudo bem. Eu acho que essas negociações muitas vezes não são fechadas porque a mulher, ela quer se colocar na dominância junto com o cliente. É aí que entra a fazendeira. Entendi. Entende? Então, esse jogo de cintura mesmo, Jogo né? de cintura. Podemos dizer assim. Esse jogo de cintura de entender que, no final das contas, eu não quero sair daqui com a certeza, eu quero sair daqui Sim. com o cheque, né? Exatamente. Com o resultado, que é a Exato. venda. E ó, pasme, Exato. eu preciso falar uma coisa aqui, cara. As mulheres vão dominar o mundo. O mercado imobiliário, ele é das mulheres, velho. As mulheres, eu já formei aí pouco mais de 500 pessoas nesses 14 anos de mercado imobiliário, liderando equipes da Cirela, já na 019, muita gente é dona de imobiliária, tem vários corretores hypados. Cara, o meu top 5 há 7 anos é mulher, cara. Lá também é assim, Na porque zero- na Blitz também é? Na 019, 70% da equipe é mulher. As mulheres, elas têm uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e elas são muito boas no que elas fazem. Ponto. As mulheres, eu falo, cara, as mulheres vão dominar o mundo. Quando você vê o grito de guerra, você vê só a voz da mulherada. Os homens estão ali tentando se posicionar, mas o mundo é delas, cara. mas sabe o que eu acho em Elas relação mandam a isso? muito melhor nas vendas do que o Marada. Essa é a verdade. As mulheres, elas não têm tanta necessidade de apresentar o ego. Entende? O homem, ele sente mais essa necessidade de mostrar para o mundo que ele é o vencedor, que ele é desde que mundo é mundo, deve ser assim, eu entendo. Mas a mulher, com essa generosidade, ela foca mais no resultado do que no ego. Ela tá mais focada no que acontece Do com que ela, no- com o cliente, Exatamente. do que quem vai ver, como eu vou apresentar isso. Exatamente. Às vezes, por não estar ligada 100% ao pódio, você acha que ela consegue... Ou seja, talvez ela quer o pódio, mas Sim. ela não se mostra tanto querendo, ela Não. só começa a fazer. Sim, e assim, é uma pessoa que tem filho, entende? A demanda da mulher, ela é muito maior, e mesmo assim ela consegue muitas vezes ter um resultado muito mais efetivo do que o homem. O que você acha que... Por que a mulher tem... Isso, aí eu vou falar por mim também, isso me intriga muito. Porque eu vejo as mulheres, né, com 1001 funções, triplas jornadas, mãe, esposa, corretora, algumas empresárias, diretoras, a minha sócia Ju, por exemplo, também diretora comercial, lidando com cliente, com pressão, com negócio. O que você acha que, assim, conta o segredo de vocês para ver se a gente consegue, né, aprender Eu alguma ganhei coisa. o meu primeiro troféu em 2014, em frente ao resultado. Não, 2000. O primeiro troféu eu tava grávida dos gêmeos. Troféu, sim. Que foi 2016. Os gêmeos nasceram em 2017. Eu fui receber o troféu numa premiação, na época, a Cirela fazia 3 dias de premiação em São Paulo, enfim, sensacional. E eu estava grávida de 6 meses dos gêmeos, mas, né, por ser uma gestação gemelar, eu não pude ficar os 3 dias, porque ficava 3 dias em palestra, sentada, enfim. Fui de Uber. E eu me lembro exatamente do sentimento
quando eu recebi um troféu grande, maravilhoso. Eu peguei aquele troféu e pensei, nunca mais eu estaria aqui novamente. Acabou. Eu ganhei esse troféu e agora eu tenho 2 filhos e esse lugar não é mais pra mim, na minha cabeça. Esse sentimento veio. Passado o primeiro ano, voltei a trabalhar em 4 meses. Agora você vai ser dona de casa. Deu um B.O. Isso aí é outro assunto. Outro assunto. Esse é para outro podcast. Outro podcast, enfim. Voltei a trabalhar em 4 meses, ok. No ano subsequente eu ganhei de novo. Eu falei, eficiência. Você tem tanta coisa para fazer que o tempo que você tem para trabalhar, você se torna muito eficiente. Mas é uma eficiência, Jardel, que uma mulher solteira, que mora com o pai e com a mãe, que não tem nenhum tipo de preocupação, ela não vai conseguir ter essa eficiência. Ela não vai. Porque assim, é a pressão que expande, sabe? Então essa pressão que você tem, com esse compromisso interno dentro de casa, faz com que você se torne altamente eficiente. E foi o que aconteceu comigo. Depois ficou muito mais fácil. Eu ganhei mais outras tantas vezes. Eu falei, rapaz, como assim que eu não ganhei um monte de vezes antes de eu ser mãe? Porque eu entendi que ficou mais fácil. E é louco, é muito doido falar isso, mas é a gestão da nossa eficiência, do tempo que a gente faz. Que quando você não tem essa pressão, você não faz. Você tem tempo, você não precisa fazer. Ou seja, o foco, a objetividade de que eu tenho um curto período de tempo para fazer e precisa ser feito nesse período de tempo, determinadas coisas, funções, resultados. E eu preciso tirar resultado disso. Eu vou fazer acontecer do jeito que eu puder. Sabe assim? Poxa, a gente vê na imobiliária. Às vezes precisa buscar a criança na escola às 5h30 da tarde. A pessoa pega as coisas, vai embora. Chega no final de semana, a nega tem 5, 6, 8 clientes para atender. Surreal. Enquanto a galera fica todo dia no ofertão até 8 horas, 9 horas da noite, entende? Então, é o que você faz naquele tempo que você tem. É o seu nível de eficiência em relação a isso. Com as mulheres, com certeza é isso. E o cara, eu vou te falar do cara agora. O cara, muitas vezes, ele não tá disposto a pagar o preço. Ele não tá disposto a pagar o preço de trabalhar 15 horas por dia. Eu trabalhei nos meus primeiros 7 anos de mercado 15 horas por dia, irmão. E agora faz 12. Eu faço 12 hoje. Faço 11, pô. Faço 11, não faço Como que você tá, Rafa? Desacelerei, cara. Tô trabalhando 12. Das 10 às 9. Mas é com eficiência, como ela disse. Mas o cara, ele se ele não chega rápido, ele começa a se questionar, ele desanima, ele sai, ou ele tenta ir para um lugar onde ele é reconhecido mais rápido por trabalhar menos. É verdade, cara. Os caras mesmo, eles têm mais dificuldade de pagar o preço pelo tempo necessário. E tem muitos que têm, tá? E esses que têm, hypam. Mas a mulher, ela tem humildade de aprender com o erro. Ela realmente quer aprender. O cara não. O cara, ele já desanima mais rápido. Ele já se compara mais rápido. Ele já tem mais medo de se expor, de errar. A mulher, cara, ela não tem medo de se expor, errar. Ela tá... O que eu preciso fazer para fazer a venda? É fazer ligação? Eu preciso trazer o cliente para... É prospecção e trazer o cara? É isso que eu preciso fazer para depois eu aprender a segunda fase? O cara, ele quer pular essas fases. A maioria dos homens... entrantes de mercado, tá? Peraí, não vamos cuidar para não criar uma polêmica generalizar. Também. O cara entra muito rápido, aí ele não vê resultado em 3, 4 meses, aí já começa a se questionar muito, até porque acho que dos compromissos que a própria vida expõe do cara. Às vezes o cara ele é o gestor da família, então ele precisa ter um resultado muito rápido. Agora nós estamos numa profissão que ela faz você mudar de vida, você sabe disso. Sim. Você conhece muitas pessoas que mudaram de vida. Eu faço muitas pessoas mudarem de vida. E o cara entra numa profissão que é extremamente complexa, que é uma construção de carreira. Não existe um script que você vai... Segue esse script, a receitinha de bolo que você vai fazer em 30 dias. Você tem que construir a carreira, você tem que viver a crise, tem que viver o mercado, você tem que viver a história. E o cara não tem resultado em 3 meses, em 6 meses, e o cara quer abandonar. Pô, cara, é clichê, mas é verdade. Pega um corretor que estudou tanto quanto um médico, que você vai ver um cara milionário, você vai ver um cara bem-sucedido. As pessoas, elas acham que não precisa estudar. E aí, como a barreira de entrada na nossa profissão ela é baixa, o cara entra e ele rapidamente consegue fazer o salário que ele fazia na outra empresa trabalhando 44 horas semanais. E muitas vezes as pessoas se acomodam ou faz uma venda e viaja e perde aquele flow, perde aquele fluxo e isso faz com que a pessoa pare de evoluir. E as mulheres, elas têm mais constância quanto a isso. Resiliência. Então, a resiliência e a constância da mulher muda o jogo no mercado. A humildade de aprender. Humildade. Eu acho que... E pro cara, assim, vamos lá. Aí vamos agora entrar num debate mais... Como que eu posso dizer? Não um debate, né? Claro que aqui a gente tá fazendo algumas provocações para vocês trazerem esse conteúdo.
vai ajudar a galera. Eu percebo que muitas mulheres, elas não querem se dedicar tanto por esse medo que você comentou de deixar alguma falta em casa. E algumas sofrem quando se dedicam e têm resultado por ter deixado alguma falta em casa. O que você acha que é importante para a mulher de alta performance? Que é como o Rafa falou, eu acredito muito que hoje a mulherada já tem dominado e vai dominar cada vez mais. O que você acha que essa mulher precisa ter dentro de casa, quando o assunto é alinhamento com o marido que ficou, que às vezes não conhece o nosso mercado, né? Porque no caso de vocês dois, o Rafa conhece o mercado e ele quer muito que você prospere e ele sabe que trabalhar muito intensamente é necessário para isso. Sim. Agora, o cara que ficou em casa, às vezes que não conhece o mercado, ele não sabe muito bem disso. Como que uma mulher deve administrar, por exemplo, você deve ter corretoras lá que chegam para você com esse tipo de pergunta, esse tipo de demanda. Enquanto isso, traz uma água pra gente, por favor. Como que você administra isso? Qual que é o conselho que você dá para essa mulher? O que ela deve falar para o marido? O que ela deve apresentar ao mercado? O que ela deve fazer? Ela começa a ter mais espaço de voz e ser mais entendida em relação a horários e tudo mais quando o dinheiro aparece. Ponto. Deu resultado? Opa! É como se a escutativa do parceiro já... Por quê? Porque normalmente ela vai ganhar mais que ele, se ela tiver resultado. Então você já vê que há eles começam a passar por uma transição no relacionamento. Então o cara começa a ficar um pouco mais inseguro, porque... ou seja, ganhar mais que ele normalmente é um problema. É né? um problema. E isso começa a, tipo assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Só que a mulher, ela é muito inteligente. Então, o que normalmente acontece? Pelo menos com a gente, com os profissionais que a gente está acostumado a trabalhar. Todo mundo conhece a gente. Acaba integrando essa família. A gente sabe o nome do marido, a gente sabe o nome do filho. Então, o cara vem trabalhar. O cara vem Quantos casais a gente formou? Quantos casais tem na imobiliária? Aí o que acontece? Vem aqui, vem buscar não sei quem, né? Às vezes tem um carro só e tal, entra aqui. Mas dá 6 meses, Rafael. Senta aqui, meu amigo. Como é que vai fazer? Quanto é que você tá ganhando lá? Venha pra cá. O Rafa já faz o evangelismo imobiliário. Já faz o evangelismo imobiliário. Resumo da ópera, normalmente, olha, não são todos, obviamente, a gente não consegue generalizar. Mas muitos casais de sucesso. Muitos mesmo. Por quê? Quando o casal trabalha como 2 pessoas, e não como eles têm uma. sucesso. Agora, quando o casal usa um ou outro de amuleta, querem trabalhar no mesmo carro, hoje eu não vou porque ele vai usar o carro. Cara, isso não pode. São 2 pessoas, tem que ser 2 corretores. Cara, essa é uma dica valiosíssima então, pro casal que quer entrar no mercado imobiliário. O casal entrou para trabalhar junto ou coincidentemente se tornou um casal lá dentro da imobiliária, porque né, imobiliária é quase que o Tinder também. Às vezes você sai formando os casais. Muito tempo lá. Às vezes sim. Como você falou? Você falou que o cara não pode ter o mesmo carro, então 2 pessoas não, ele pode, trabalham... mas ele não pode usar de desculpa que ele não vai trabalhar hoje porque a fulana vai trabalhar. São 2 pessoas com 2 corações e 2 agendas. Não pode ter uma agenda só. Porque se um quiser complementar o trabalho do outro, vai ser 2 pessoas consumindo para ter o resultado de uma pessoa. Não tem como. Você é sócio na vida, você pode trabalhar como sociedade, mas os 2 têm que ter nível de atividade alto. Se um quiser se encostar no outro para ter resultado de uma pessoa só, cara, vai demorar muito mais para essa jornada acontecer. É a mesma coisa quando você está sozinho e você vai prosperar sozinho na sua vida. Você tem um time para você conseguir construir sua casa, seu carro, sua reserva financeira, os seus sonhos. Quando você se junta com uma outra pessoa que também trabalha, que também contribui para o lar, o crescimento acontece mais rápido. Cara, na profissão é a mesma coisa. Temos que ter papéis complementares. Os 2 têm que trabalhar. Os 2 têm que trabalhar em nível de atividade alto. Porque eu já tive casal que o cara trabalhava ou a mulher trabalhava e performava bem, e quando o marido e a esposa chegou, diminuiu o resultado. Por quê? Porque um entrou ali na aba do outro e acabou tomando muito tempo. Vou levar fulano para uma visita, vou fazer... Isso, quer fazer junto. O fulano tá ofertando aqui, o outro não, o outro saiu porque... Não, hoje eu não vou trabalhar porque ela tá com o carro e ela tá em outro plantão, então hoje eu vou ficar em casa de folga. Vou trabalhar de casa, home office. Funciona o Jardel home office? Não, funciona no home office. O home office não funciona pra ninguém, né? Imobiliária é ambiente produtivo, cara. Ó, eu quando saí da Cirela, com todo o histórico que a gente tem, né, com todos os clientes, toda a carteira, cara, não precisava arrumar essa confusão de ter imobiliária.
podia trabalhar da minha casa, a gente ter uma vida confortável, a gente podia trabalhar de boa e atender os nossos clientes e vender como a gente faz e poder ganhar uma grana sem ter essa dor de cabeça. Porque ter imobiliário é dor de cabeça. Ter imobiliário tem que dormir no barulho. Né? Empreender no Brasil não é fácil. Então, cara, por que eu quis montar imobiliária? Porque imobiliária é ambiente produtivo, imobiliária tem insights todo o tempo, imobiliária você sabe o que está acontecendo no mercado. Cara, quando você vai para o mercado eu falo do mercado porque eu trabalhei em house. Quando você vai para o mercado, cara, você tem um mercado de lançamentos que é gigante, com muitos produtos, você tem um mercado de terceiro que é gigante. Você que é um imobiliário, você tem que achar uma fresta no meio desses dois mercados e desenhar a tua estratégia ali, porque você é um peixinho, cara, no meio de um mar gigante de muitos imóveis, de muitas oportunidades, de muitos negócios. E essa fresta é a estratégia. E se você faz uma estratégia errada, você não resiste 2, 3 meses, porque a conta chega, o boleto chega, tem que pagar, tem pessoas ali dependendo de você. Então, criar essa estratégia no meio desses dois mercados e performar em cima disso, sozinho, é difícil demais. Agora, quando você tem uma visão e você tem pessoas que acreditam na tua visão, compram a tua ideia, e de fato você consegue, eu falo, quem tem visão se antecipa e quem se antecipa governa. Então você, dentro da imobiliária, consegue construir isso e as pessoas viverem dentro da sua visão faz com que o resultado aconteça. Então eu acho que essa visão é muito importante da gente ter quando se fala de imobiliária. O autônomo, cara, eu tiro o chapéu pro autônomo, pro cara que trabalha sozinho, trabalha em casa. Tanto é que quantas pessoas você conhece que são efetivamente autônomas? Pessoas precisam de pessoas, cara. A gente precisa estar perto de gente boa, a gente precisa estar escutando coisas novas o tempo todo. Porque hora você está fazendo uma coisa que está dando resultado e amanhã essa coisa simplesmente para de dar resultado. E quando você está perto de outras pessoas que estão remando junto com você para o mesmo lado, você começa a melhorar a sua qualidade de entrega, você começa a melhorar a tua prospecção, você começa a melhorar, você troca uma palavra na oferta. Há um refinamento. Né? Há um refinamento. Então, imobiliária, cara, ambiente produtivo total. E eu percebi, não sei se vocês perceberam se lá em Campinas está acontecendo esse movimento, mas eu tenho percebido que o movimento no passado, você precisava estar ligado a uma grande imobiliária para vender um determinado produto, porque as construtoras não abriam exceção, né? Para autônomos ou pequenas imobiliárias. Aí, de um tempo para cá, isso mudou, então as construtoras abriram para autônomos, pequenas imobiliárias e tal. Só que começou a acontecer aqui em Jundiaí, eu estou percebendo um movimento de novo de pessoas que eram autônomos ou tinham pequenas imobiliárias fecharem as suas empresas para trabalhar de novo em grandes operações. Justamente por conta disso, né? Em casa, sem ambiente, ou um escritório pequeno, só ele e Deus. E aí o cara não consegue ter troca com ninguém, nem troca de energia, nem troca de conhecimento, nem troca de conteúdo. Em Jundiaí tem acontecido muito isso. Em Campinas também ou não? Também. E tem mais uma coisa. Imagina você que é um gerente comercial de uma construtora que vai lançar um produto X. Você vem conversar comigo sobre esse produto para ter engajamento para eu poder trabalhar lá. O pau tá quebrando, tá lotado de cliente, porque o produto veio encaixadinho. Quando você conversa comigo, você conversa com 70 pessoas. Porque é a quantidade de gente dentro da imobiliária. Então, a tua mensagem passa para 70 pessoas com alta liderança e essa liderança vem refinado com as propostas, com as devolutivas, com o volume. Quando você vai tratar com um corretor autônomo, o cara às vezes vai ter um cliente, esse cara vai correr atrás do gerente comercial o dia inteiro fazendo pergunta que ele tem que ficar respondendo o tempo todo para muitas pessoas. Então, o tempo do gerente comercial para administrar o lançamento, você sabe como é que é? É loucura, é o circo pegando fogo. Então, você está posicionado dentro de uma grande imobiliária, o teu crachá pesa, velho. A hora que você vai entrar dentro de uma grande construtora. Quando o coordenador olha para você, olha para o teu crachá, ele fala, pô, esse cara é da 019, esse cara é da Blitz, esse cara aqui, eu vou falar com ele porque eu sei que junto com ele tem mais 10 propostas que vai chegar aqui ainda hoje. É diferente dele tratar com o autônomo. Então, muitas vezes o autônomo, às vezes ele nem percebe. Mas ele tá tomando pedalada porque o cara, pô, daqui a pouco eu falo contigo. E numa dessas já foi 10 unidades do espelho. Então você tá posicionado dentro de uma grande imobiliária, uma imobiliária que tem volume, uma imobiliária que tem presença, te traz muitas vantagens competitivas. Não só como educação, não só como ambiência, mas também como, cara, o escudo que você carrega, o crachá que você carrega, principalmente quando você tem performance. Então as pessoas te tratam diferente. É meritocrático. Nosso mercado é meritocrático. Nosso mercado não é democrático, ele é meritocrático. Então quem vende mais, recebe mais oportunidade. Por que tem plantonista? Por que tem imobiliária que é plantonista e tem imobiliária que não é? Porque a imobiliária que é plantonista, geralmente ela entrega mais, geralmente ela tem mais compromisso ali com a marca.
Então, o cara que ele vai para o mercado sozinho, porque ele foca nos 4%, nos 5%, às vezes nos 6%, às vezes nos 3,5%, ele acaba... A barreira de entrada dele para os produtos e para identificar a estratégia do que está vendendo é muito maior. E outra, cara, o palco. Porque todo mundo quer um parabéns. Porque na imobiliária a gente dá parabéns o dia inteiro. O dia inteiro para as pessoas, cara, parabéns. Tô indo embora hoje, trabalhei até tarde, cara, parabéns. Agendou o cliente, parabéns. Então, esse nível de motivação, cara, a gente precisa. O reconhecimento. A gente precisa. Né? O Tá troféu. sozinho, quem que vai te reconhecer? Você sabe que eu converso com muitos amigos que já trabalham em grandes imobiliárias, se tornaram autônomos e agora estão voltando, fazendo essa migração de volta para grandes imobiliárias. E eu percebo que o cara reluta por conta das culturas das imobiliárias do passado, né? E aí eu percebo algo que é muito interessante na 019, inclusive em uma das falas de vocês aqui, eu queria entender um pouquinho mais sobre essa parte cultural da 019 que vocês implantaram. No Imóvel 360 ano passado foi muito legal, porque a gente não tem essa cultura do grito de guerra aqui em Jundiaí, né? Você não vê, nenhuma imobiliária tem isso. E aí no dia do Imob, foi uma galera da 019, né? Vocês estavam viajando. Vocês estavam lá no Pará, na época? Foi, né? A gente fez uma viagem doida na minha terra. Vocês estavam lá na minha terra, comendo tacacá, conhecendo Joel, Chimbinha. Foi isso aí. Isso. A gente adora o Nordeste, cara. O Nordeste a gente vai pro Norte e Nordeste. Né? Isso, a gente acabou de voltar de lá. A gente tava em Aracaju agora. Aracaju. 10 dias de Aracaju. Não, maravilhoso. E no dia foi muito engraçado, porque as construtoras aqui, né, patrocinam o nosso evento, a Santa Ângela é uma delas, e eles ficaram assim abismados com o grito de guerra da 019 no meio do evento, na ausência dos proprietários, que eram vocês, estavam viajando, passeando, e a galera lá, os corretores lá, na hora que eu falei, a galera da 019 tá aí! 019, qual é a sua missão? Até eu que não sou corretor da 019, tá vendo que eu sei o grito de guerra da 019. Legal. E aquilo estremeceu o lugar, a galera ficou assim abismada, todo mundo olhando, tinha gente não só de Jundiaí, mas de todo o Brasil. E eu percebo que a cultura da 019 ela é muito forte. Uma das suas falas, por exemplo, que é, a pessoa é casada, o marido dela vem nos nossos eventos, conhece a empresa, tá próximo. Isso não é comum, não é normal. Antigamente, principalmente lá na Blitz a gente faz esse movimento também, mas era compra da empresa, só vai o corretor. Né? A gente também faz isso aí. A gente também faz, mas eu no quero dia a entender, dia tem esse... Eu quero entender melhor como que vocês instauram essa cultura na galera lá, como que a galera vive isso, é uma construção, vocês viviam isso em algum lugar, como que vocês criaram tudo isso, porque é bonito de se ver, e pro dono de imobiliário que tá assistindo a gente, o cara quer aprender a construir isso, porque talvez esse seja o ponto mais convidativo para um autônomo deixar de ser autônomo e vir trabalhar na imobiliária, ou o cara da pequena imobiliária que não tá tendo resultado, que não tá tendo... tá tendo problema ali, quer sair daquele ambiente, quer ir para um ambiente diferente. Sim. A cultura é o que mais convida. Como que vocês formaram essa cultura lá, Filani? Olha, na minha opinião, quando a gente resolveu abrir a 019, eu acho que uma das coisas que mais nos destacou foi não ir buscar entender como que o mercado funcionava. Entende? Porque, veja bem, nós éramos de house. Então, eu não sabia como que o mercado paga. Como que é o sistema de pagadoria? Como que é a comissão? Como que funciona? Tem coordenador, mas a gente não foi atrás de saber como que o mercado funcionava. A gente sentou e a gente imaginou como que a gente quer que a nossa banda toque. Sabe assim? O que a gente acha que é bom, independente do que o mercado acha que é bom. E a gente começou a montar isso, e é óbvio, isso já é muito enraizado, porque o Rafael é uma pessoa de muita energia, ele sempre teve essa energia, desde a época da Cirela. Então, não era exatamente a cultura da empresa, era a cultura do Rafael, em Campinas, durante todo esse tempo. Então, quando a gente abriu a 019, nós tivemos esse zelo de não avaliar como que o mercado funcionava. Então, a 019, ela nasceu nua e crua do que a gente acreditava, de como a gente achava que deveria ser. Entende? Então, isso, a cultura foi se desenhando até o ponto que acontece isso que você falou agora. Então, é muito comum, o pessoal se sente orgulhoso, e muitas vezes não, acho que todas as vezes, o mercado se sente ofendido. Porque, às vezes, você está no meio de um lançamento, eles puxam. Nossa, eu fico em lançamento, galera, não pode falar, pelo amor de Deus, dá uma segurada. Eles puxam no meio de um meeting. Parece que a gente quer ser ofensivo. Cara, eu não quero ser ofensivo, mas eu quero comemorar as minhas vitórias. As vitórias precisam ser comemoradas.
E tá tudo bem, cara, porque tudo que tem competição tem primeiro lugar, tem segundo lugar, tem terceiro lugar. E tá tudo certo. Eu trabalho para ser o primeiro lugar. Muitas vezes não é por uma questão de competência, quando você trabalha um lançamento pau a pau com uma empresa grande também, que tá ali trabalhando na mesma... Aconteceu com a gente agora. Não foi por competência, foi porque a gente quis mais. E a gente quis mais ao ponto de fazer mais, de buscar aquela última ligação. Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente desenhou o business plan da 019, cara, a gente veio de uma Cirela. Cirela é foda pra caralho, né? Desculpa até falar desse jeito aqui, mas a Cirela, cara, eu tô pra conhecer uma empresa melhor que a Cirela. A Cirela é altíssima performance, altíssima performance. E quando a gente saiu da 019, eu falei, cara, quando a gente montou a 019, é óbvio que eu trago muito desse DNA, mas eu falo assim, ó, tudo que eu não gostava ou tudo que eu achava que eu podia melhorar, eu melhorei pra minha empresa. Então eu acho que foi fácil fazer o que a gente fez hoje. E tudo que a gente entrega dentro da 019, desde a nossa parte educacional, que é muito forte, desde a nossa hierarquia, a nossa pirâmide é invertida. O corretor, ele é servido lá o tempo todo. O gerente está lá para servir o corretor, o coordenador está para servir o corretor, eu, o diretor, estou lá para servir o corretor. O corretor é a peça fundamental da empresa. O corretor, para ele fazer 50 hoje, passam 8 pessoas. Tem que ter 8 pessoas ocupadas dentro da empresa para daí o cara fazer um 50. Então a nossa cultura hoje, para o cara que vende, para o cara que trabalha em alto nível de atividade, para o cara que entrega bastante, se ele sair da 019 hoje, ele tá na água, porque ou ele vai trabalhar autônomo, porque outra imobiliária ele não vai conseguir ter, vai ter que abrir as mesmas coisas que a gente entrega lá. Então, ele perde muito, desde o ambiente a todas as ferramentas, a tudo que a gente tem ali, porque é complemento, cara. Eu acho que homem sozinho, mulher sozinha é presa fácil. Então, a gente está sempre acompanhado, a gente está sempre ajudando um ao outro para poder fazer o negócio acontecer. É uma grande família, literalmente. É uma equipe unida de resultados individuais. Mas aí tem a nossa agenda, nós temos uma agenda muito forte. A 019, ela vive em cima da agenda dos nossos rituais, as nossas táticas. E isso faz com que as pessoas queiram participar, as pessoas queiram pertencer. As pessoas realmente queiram fazer parte disso. Esses rituais de vocês lá dá pra ver, porque eu sigo, acompanho, são rituais inegociáveis. Acontece sempre, né? E como que funciona isso? Vamos, assim, eu sei que você vai falar, pô, como que eu vou falar da minha empresa? Isso aí vendo na minha mentoria. Eu quero que você... Tem mentoria? Tem mentoria, você vende na mentoria. Beleza, então vamos guardar só uma coisinha, mas me traz pra mim assim, ó. Não o que você faz, como você faz. Mas dentro do que você faz lá dentro, das coisas que acontecem lá, que aí a galera vai pensar, uma seita então, é? Não. Dentro das coisas que acontecem lá, o que você acha que se torna mais convidativo para o corretor? Porque a gente estava falando aqui outro dia, imobiliária, na verdade, se a gente for olhar pro mercado, é uma commodity, né? Então, ela tem o lead, café e espaço. Contato com os incorporadores, falando do mercado de lançamentos, ou placa para colocar nos imóveis dos proprietários. Quando eu me torno uma 019, que é a imobiliária culturalmente forte, o que eu levo que de fato se torna um atrativo para o corretor? Por que o corretor, você acha que na sua visão, por que o corretor está lá? Cara, tem muitas coisas. Eu acho que eu não consigo fazer uma única coisa só. Não, você vai falar pelo menos uma, porque as outras você vai falar na mentoria. E aí quem quiser vai ter que comprar. Mas eu vou falar duas coisas aqui. Boa. Primeiro que a gente não vende, irmão. Umas pessoas vão falar que é certo, as pessoas vão falar que é errado. Cara, cada um com a sua verdade, tá tudo certo. Não existe Mas certo eu e a errado. Finlândia, nós não vendemos. Nós não somos concorrentes dos nossos corretores. Perfeito. Então, hoje vocês não atendem clientes de vocês. Cara, eu não ligo pra lead, eu não entro na roleta. Não entra na roleta. É óbvio que Se eu entrar tenho... algum de carteira, Cara, um cara ocasional. Eu tenho 14 anos de mercado. Tem um cara lá atrás que a gente se tornou amigo. Que tem, Claramente, acontece. né? Um primo, um familiar. Cara, é Familiar. óbvio que eu não vou soltar, não vou dar sabendo no salão. Né? Mas, e acontece, sei lá, esse ano eu acho que aconteceu uma vez. Uma vez, cara. Passamos da metade do ano. Então eu não sou concorrente do meu corretor, pelo contrário. Eu sento na mesa junto com ele, eu vendo junto com ele, eu entrego pra caramba, eu treino. Então eu sou complementar ao meu negócio. E eu vou falar, não o que talvez seja o mais importante, porque eu vou falar o que eu mais gosto. O que eu mais gosto de fazer hoje é a minha ambiência de segunda-feira. Cara, isso se tornou, acho que a marca registrada da minha imobiliária, se tornou, acho que é a coisa mais importante que a gente faz lá dentro hoje, porque é voluntário, eu solto uma enquete pra galera que quer participar.
Faltam cadeiras, irmão. Num salão de 60 cadeiras, faltam cadeiras pra galera participar voluntário. Eu tenho problema com escala de segunda-feira. Porque todo mundo quer estar lá e tem os plantões. Tem que abandonar o plantão. A galera abandona o plantão. Agora eu já tô conversando liga. Quando pego um plantão, eu falo, cara, só que segunda-feira de manhã eu não vou conseguir ficar na escala, tá tudo certo? Então eu já tô negociando isso quando eu pego um plantão, porque o cara quer participar da ambiência. Então esse kickoff, né, que eu chamo de ambiência hoje, eu acho que é a parte mais legal da Imob, cara. Porque segunda-feira é o dia mundial do trabalho, que tem corretor que quer folgar de segunda-feira é minha folga. Como assim, cara? Segunda-feira é o dia mundial do trabalho, você tem que trabalhar segunda, você tem que estar lá, você tem que estar de manhã, você tem que estar pronto para produzir, você tem que estar com a sua semana planejada para você poder tocar e fazer venda, porque você está aqui por causa disso. Então, a segunda-feira ela é um start onde eu trago a visão do que aconteceu na semana passada, o que vai acontecer nas próximas semanas, vou falar de estratégia, às vezes é um puxão de orelha, às vezes eu vou trazer um dia motivacional, às vezes eu vou trazer um dia só com dados, só com informação. Então, a ambiência, a segunda-feira da ambiência se tornou algo que os corretores falam, Rafael, pelo amor de Deus, você não pode parar de fazer. Teve um dia que rolou um quiprocozinho lá, eu falei, puto, cara, não vou fazer mais. E eu comentei com 3 corretores, cara, quase que me bateram. Não, você tem que fazer. O dia mais importante da minha semana hoje é a segunda. Então, eu acho que isso é cultura, irmão. A gente vai construindo junto. A cultura não é construída por mim. Cultura são comportamentos que se repetem. Então, a galera da 019, eles vivem a cultura. A 019 é a turma que tá lá. A 019 não sou eu. Eu sou só um maestro que tô ali, junto com o time. Eu vou conduzindo para que a gente não perca as nossas táticas, não perca a nossa visão, né? Eu acho que eu tenho a visão de longo prazo. Eu sonho. Aí tem as pessoas que vivem dentro desse sonho e acreditam nele. Então, o gerente ele tem uma visão de médio prazo, eu tenho a visão de longo, e o corretor ele tem a visão de curto prazo, dali, de fazer a venda, de fazer acontecer, de fazer a prospecção. E a gente está plantando. A gente inaugura, daqui a algumas semanas, uma sala de experiência dentro da 019. Eu sou a única imobiliária, não sei se eu vou falar do interior de São Paulo aqui, mas de Campinas com certeza, eu sou a única imobiliária que tem uma sala de experiência. Uma sala com uma parede côncava, onde a gente vai apresentar lá as operações do Reserva Beach Club, que inclusive eu já te convidei. Sim, que é o clube de piscina de ondas de Alphaville e Barueri, que começam a ser comercializados dentro da 019. Então, esse tipo de coisa que a gente vai criando dentro da empresa é para os corretores, é com os corretores. Então, é em conjunto. E assim, olhando para o Rafa, a gente percebe que liderança lá em cima, que eu acho que isso também é muito importante, né? Ter um bom líder dentro da empresa. E aqui no nosso podcast tem muita gente que é líder. Gerente, diretor, coordenador. Você na cadeira de corretora, né? Porque apesar lá você também é líder, mas eu quero que você sente agora na cadeira de corretora. Como corretora da 019, olhando para a liderança do Rafa, quais características que você identifica nele que você acha que faz com que o corretor, o cara que está sentado na cadeira de corretor, queira ser liderado por ele? Pura influência. É muita influência. Que influência? Coincidentemente. O Rafael, ele tem a incrível habilidade de explicar a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Então, ele, além dele explicar, ele mostra, ele executa. Então, ele não é o gestor do microfone, do palco apenas. Ele é o cara do chão. Então, ele não pede para ninguém fazer algo que ele não saiba fazer. E que se alguém trucar ele vai fazer na hora. Então, às vezes, sei lá, tá num treinamento, tá num ofertão, meu cliente não tá atendendo ele. Me dá aqui, me dá o telefone aqui. Ele faz isso. Então, quando ele vê que tá instalando alguma coisa ali, vem aqui que eu vou mostrar pra você como é que faz. Então, não é só teórico. E eu acho que o que acontece muito, que às vezes acaba deixando essa liderança mais sensível, é você querer explicar ou liderar uma situação que você não tem domínio. Isso deixa a sua liderança um pouco falha. Então, quando você tem domínio daquilo e você prova, meu querido, aí você é o bichão da goiaba. Porque você está embasando aquilo, você está provando para a pessoa como é que faz. Você não está só explicando teoricamente. Você está mostrando como que ela faz, por que ela tem que fazer. Aí o pacote fecha. Então, nisso você acaba tendo. O corretor tem muita confiança, falando, não, cara, ele me mostrou como é que faz. Eu vi, ninguém me contou. Então, isso embasa, isso dá segurança para a liderança e fala, não, o que esse cara, a visão desse cara, eu vou comprar.
O que ele falar pra eu fazer, eu vou fazer porque ele me provou por A mais B que isso aqui funciona. Ou seja, ser não só uma referência teórica, mas um exemplo mesmo, que é aquela frase que é clichê, mas, né, que o exemplo arrasta, mas é um fato que lá dentro você acha que é o ponto principal para quando o cara que senta na cadeira de corretor Sim. olha para a empresa como um todo nessas construções culturais que vocês têm lá, mas olha para o Rafa como líder, né, para você também, mas aqui a gente trouxe essa dinâmica, e olha para o Rafa e fala... Pô, eu quero estar perto desse cara, porque esse cara, o que ele vai me ensinar é o que ele de fato sabe fazer. Sim. E se eu precisar, eu tenho alguém ali do meu lado. A segurança. Total. E ele não faz isso só com os corretores. Ele faz isso com os gerentes. Então, às vezes, ele pede alguma coisa específica, ele vê que... ele deu 5 minutos nele, ele vai lá e executa. Vocês não estão conseguindo fazer? Vem aqui que eu vou mostrar como é que faz. Sabe assim? Então, fala, putz... Você vê a galera tipo assim, meu Deus do céu, ele apareceu aqui, já era. Sabe assim? Cara, eu amo fazer o que eu faço. Então, não adianta você querer ser gestor. Cara, a verdade é que se você for só gestor atrás de mesa, é chato, puta dia chato. Não, cara, você tem que ir pro campo de batalha. Você tem que... Se você não sentir o cheiro da rua, se você não sentir o cheiro da venda, se você não souber o que tá acontecendo na ponta da lança, cara, você vai pro caminho errado. Eu acho muito difícil o cara ser... dono de uma empresa gigante só administrando atrás de uma mesa. Eu acho que você tem que você tem que descer na operação várias vezes. É porque tem gente que fala assim, agora eu me tornei empresário do mercado imobiliário, eu vou colocar 15 pessoas abaixo da minha excelência e a partir dali eu vou só administrar as finanças. Então eu pago um boleto e vou para minha casa 2 horas da tarde. Não é esse o jogo para ser dono de imobiliário. Porque você concorda, não sei se vocês veem desse jeito, o mercado imobiliário, a empresa imobiliária, ela é um negócio muito distinto da grande maioria. Assim, é muito particular, porque normalmente o cara que tem uma franquia, ele contrata funcionários, onde ele paga salário, e aquelas pessoas estão lá, gostando ou não, pelas finanças, né? Pelo ganho financeiro que ela está tendo. Pelo ROI. Agora, na imobiliária, tem que ser convidativo o cara ficar lá, né? Então, é um negócio mais difícil, na sua visão? Cara, as imobiliárias que abrem e fecham o tempo todo são por causa de quê? Porque o cara, ele vira dono de imobiliária, ele assume um boleto alto, você sabe que é alto, porque se você tem uma imobiliária, você tem que pagar aluguel, você tem que fazer marketing, você tem que fazer anúncio, você tem que pagar café, você tem que comprar mesa, você tem que comprar cadeira, Cara, o custo operacional de uma imobiliária, você vai abrir o olho no dia primeiro e você tem um boleto lá de 100, 120 pau pra pagar por mês. E o cara quer sair da operação. E quando ele sai da operação, o negócio finda. Ele não quer construir cultura. Ele quer só que as pessoas liguem para listas frias. Cara, não é assim que funciona. Nós estamos na época do áudio velocidade 2. Os caras querem velocidade. Você sabe, todo mundo é cracudo de lead. O cara quer um dia atrás do outro. O cara ele não quer fazer a gestão disso. Então, se você não tiver uma cultura muito forte, se você não mostrar como é que faz, se você não mostrar que você tem que a curva de compra é de 3 meses, é de 6 meses, é de 8 meses, é de 1 ano. Você mesmo fez uma venda recentemente agora para um cliente que conversou com ela há 4 anos atrás. Ela acabou de fazer a venda pro cara. Uma venda de 2 milhões de reais. O cara voltou atrás dela. De 2 milhões de reais. Então, fazer essa gestão da expectativa é extremamente importante. E fazer a gestão dia a dia, o dono de imobiliário ele não pode sair da operação. Ele não pode fazer tudo o tempo todo. Ele tem que ter pessoas que evoluam muito no caminho através da visão dele, mas ele tem que estar o tempo todo fechando negócio. Ele tem que estar o tempo todo mostrando como é que faz. Porque só mandar, cara, líder que só manda não é líder, é chefe, né? Embora as pessoas chamem a gente de chefe, eu tenho um apelido que a galera botou em mim lá que eu gosto, que é Big Boss. Big Boss. Big Boss, a galera me chama de Big Boss. E, por exemplo, a 019 hoje, com todas essas características, se tornou um objeto de desejo da maioria dos corretores, porque o corretor, quando tem contato com esse tipo de cultura que normalmente não existe no mercado, ele quer trabalhar lá. Só que, ao mesmo tempo, você que está do outro lado da cadeira, você vai se tornar mais exigente, já que você entrega um pouco mais. Você faz processo seletivo, como que funciona, você contrata qualquer pessoa ou não, existe um crivo para entrar lá, é difícil. Quais que são as características que você busca num corretor para entrar dentro dessa ambiência que você construiu na 019? Cara, eu acho que você contratar uma pessoa para trabalhar, é difícil falar contratar porque você combina com a pessoa de trabalhar lá porque você não paga salário. Mas tem que ter combinados claros, velho.
Não tem que ter mimimi, não pode ter medo de falar a verdade, não pode ter medo de dar feedback. Então, na 019 tem o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, que eu vou mostrar para você como programar a tua semana, qual é o nível de atividade que você tem que trabalhar e o que você precisa fazer para ter resultado. Se eu te dou o caminho das pedras para você trabalhar e você não está conseguindo executar aquilo, nós vamos olhar de novo, vamos tentar arrumar. Chega um momento que você não consegue cumprir com os combinados que a gente fez, aí você entra no PDR, que é o Programa de Recuperação. Se você não vender em 30 dias, você está fora. Então, uma empresa, ela precisa ser feita de combinados claros. Eu busco pessoas que estão na idade produtiva, pessoas que querem construir alguma coisa ainda. Qual que é essa idade produtiva? O cara que quer passar tempo, por exemplo, que eu já tenho uma renda, cara com 2 crachás não trabalha comigo, velho. Você não contrata o cara que vai fazer bico? Não. Que trabalha sábado e domingo? O cara tem que ser corretor. Você quer ser corretor, você quer mudar de vida, você quer comprar carro, você quer comprar casa, você quer casar, você quer dar uma vida melhor para seus pais, para seus filhos. O que você quer da tua vida? Qual que é a tua ambição? As pessoas têm medo de falar ambição. Nosso programa de educação chama Ambition. Ambition. Qual que é a tua ambição, cara? Qual que é a ambição que faz você levantar da tua cama? Agora, você quer vir aqui para ter uma renda complementar? Não, irmão, desculpa. Você não vai falar da minha profissão que é isso. Porque corretor de imóveis, cara, é uma coisa muito séria. Você está lidando com o dinheiro da vida inteira de uma família. Então, você precisa ser a tua melhor versão, cara. Você precisa estudar, você precisa saber do que você está falando, você precisa ser... Cara, você precisa querer demais. Se você quiser só um pouquinho, você está no mercado errado. Não é o seu mercado, você querer só um pouquinho. Que é o vai para venda passiva, vai para shopping, onde a pessoa entra e você vende um negócio que está na prateleira. Agora, para você trabalhar no high ticket, você tem que querer muito, velho. E para querer muito, você tem que querer estudar, você tem que querer aprender, você tem que querer se desenvolver, você tem que estar disposto a dar o que você tem de mais importante, que é teu tempo. Então, quando eu vejo nas pessoas a ambição, eu falo, cara, na 019 você pode ser o que você quiser. O que você quer ser da tua vida? Você quer ser gerente? Você quer ser diretor? Você quer ser meu sócio? Você quer ser o melhor corretor daqui? Você quer ser o cara que mais ganha dinheiro no mercado imobiliário de Campinas? Porque eu vou te ajudar. Se a sua ambição for essa, a minha ambição está atrelada à tua, irmão. Porque a minha função hoje, como pessoa, o meu propósito é ajudar o maior número de pessoas que eu puder. É ajudar o maior número. Cara, eu tenho imobiliária hoje porque eu quero ajudar as pessoas a mudar de vida, porque isso é transformador. Irmão, eu sou improvável. Eu sou o cara que tô aqui na tua frente hoje, mas se você conheceu o Rafael de 2011 para trás, pega 2 lenços aí que você vai chorar. Porque eu não era para estar aqui hoje. O mercado imobiliário transformou a minha vida. E é isso que eu quero fazer na vida das pessoas. Então a pessoa ela precisa ter vontade. Ela precisa ter humildade para querer aprender. Ela precisa ter vontade. Ela precisa ter disponibilidade. Porque se ela não tiver essas coisas, cara, se ela estiver entrando ali só como um refúgio, só como uma passagem temporária, ela vai tomar o meu tempo, vai gastar o dela, vai gastar energia de ambas as partes e não vai prosperar. Não existe, Joel, prosperar... Joel, tô achando seu Joel J. Tudo bem, tá tudo Obrigado, bem. não me sinto ofendido, não. Me sinto lisonjeado. Não existe você prosperar trabalhando pouco, cara. Que história é essa de trabalhar pouco? Tem que trabalhar muito, bicho. Esse mercado para fazer a roda girar, para mexer o ponteiro, você tem que trabalhar muito, você tem que se dedicar. E as pessoas que querem trabalhar muito, se dedicar, e estão dispostas a aprender, pô, esse é o melhor cara de você ter dentro. Então eu faço hoje, eu não vou falar que eu faço 100%, porque tem hora que não dá. Mas eu faço 99% das entrevistas da 019. O gerente traz o cara, conversa com o cara. Eu não tenho RH. A gente não contrata no RH. Geralmente as pessoas que vêm, elas vêm ou através do meu Instagram, ou ela vem através de um amigo que já mudou de vida na 019. Indicação. Assim, cara, mas o que aconteceu? Mas por que você... Como assim? O que você Onde tá você me fazendo? conhece? O que você tá fazendo? Pô, você tá se vestindo melhor, você trocou de carro, você tá morando em outro lugar, tá comendo em restaurante O que chique. tá acontecendo na sua com vida? você, cara? É 019. Aí esse cara vem e a gente tem a possibilidade de poder lapidar. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que não são corretores, velho. Porque você consegue construir. Você tem preferência pelo cara que não é corretor. Tem preferência pelo cara que não é corretor. Tem. Pegar do mercado secular e trazer Cara, pra cá. eu pego corretores com crédito também. É óbvio, né? A gente também não pode... nós não estamos desperdiçando mão de obra boa. Desde que a mão de obra seja boa. Porque o que acontece com o corretor que tem 5 anos de mercado e já passou em 3, 4 empresas? Pô, se o cara já passou em 3, 4 empresas, não muda muito uma coisa para outra. Às vezes o problema não é a empresa, às vezes o problema é o próprio cara. Tá procurando um milagre. É, cara. Então, é cheio de vício. Ah, isso eu não faço. Ah, não, ponto externo. Ah, panfletagem. Cara, você não tem que fazer panfletagem. Eu também acho absurdo o corretor fazer panfletagem no semáforo, entregar panfleto no semáforo. Mas se você fizer com estratégia, com uma rota de panfletagem, com cadência, irmão, o poder disso daí é demais. Isso eu dou nos treinamentos que eu faço dentro da imobiliária. E quem aplica
É que trabalhar dá trabalho, Jordan. Trabalhar dá trabalho. E as pessoas querem só fazer um videozinho, dancinha do TikTok, cai o lead, entra pro produto e o cara vai no dia e compra. Isso não existe. Geralmente, o cliente que entra de lead, ele vai é outro produto completamente diferente do que o que ele entrou. A gente vende pros leads os produtos que a gente gera, a campanha. Quando a gente vai fazer os fechamentos, você começa a ver, você fala, cara, olha só, e sempre... Você gerei daqui, as mas o cara mesmas comprou pessoas. lá. É a arte de conhecimento. O cara entrou na 019, uma empresa grande, cultura forte, implementada, processo para o cara seguir detalhado, para que ele tenha sucesso, para que ele venda. Em resumo, pelo que eu estou entendendo, lá vocês trabalham muito, o corretor tem que focar em prospectar e trazer o cliente para dentro do negócio, porque lá ele vai ter muita gente para ajudar ele. Prospecção. Né? Então prospecta. Hoje a parte de prospecção está 100% ligada ao marketing, vamos colocar assim. E aí dentro das suas multiformas de prospectar. Sim. E você é responsável por isso lá. Sim. Tudo que vem de 0 a 19 sou eu que faço. Tá. E como que você auxilia esse cara? O cara chegou, ele não tem conhecimento de mercado, ele está aprendendo, né? Está se tornando um corretor, ele não tem uma carteira formada. E aí como que você auxilia ele? Qual que é o direcionamento que você dá de marketing, falando de prospecção mesmo, que você dá para ele lá dentro da 019? Existe o lead que vem da empresa, obviamente, né? Porque acho que todas têm. E o que mais que o cara faz de fonte de prospecção, de marketing direto, né? Para que ele consiga trazer esse cliente e levar esse cliente para dentro da empresa e ali vocês juntos, em conjunto com o gerente, com coordenação, façam as coisas acontecerem. A gente é multifacetado nesse setor. Além da gente fazer como empresa, a gente também ajuda o corretor a fazer por ele. Por quê? Porque o meu algoritmo é muito diferente do seu. É diferente do dele. Então, se eu pesco numa rede, em redes diferentes, automaticamente eu tenho uma quantidade diferente de peixes, né? Uma variedade maior. Então, a gente faz muito isso. Além disso, porque hoje a internet ela é a nossa panfletagem, né, digital, existe o posicionamento que o corretor quer fazer também com a imagem dele perante esse marketing. É difícil no começo. Porque são muitas nuances. Se você for focar nisso, o corretor que não está acostumado, por exemplo, a ficar gravando stories, a gravar, fazer vídeo publicitário. Meu Deus, o corretor para gravar um vídeo publicitário muitas vezes com uma semana sem dormir. Porque é difícil no começo. Sim. Então, inicialmente, a gente tenta não focar nisso. O cara, ele tem que... Por quê? Porque ele vai se culpar menos, ele vai se comparar menos. Porque hoje nós temos, sim, uma quantidade muito legal de corretores que fazem um trabalho de marketing espetacular. Que chegou nesse nível, mas não começou assim, né? Então, esse corretor novo que entra, ele vai se comparar. Ele vai chegar, vai ver um vídeo, um material publicidade de uma corretora que tá lá, fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Imagina, então tem essa vergonha, né? Então, inicialmente, a gente tira o foco disso, até porque para que ele pare com esse julgamento e foque no off-market. Porque tem muito dinheiro no off-market, mas tem dinheiro demais. Enquanto a galera só olha pro digital. Então, a gente consegue fazer esse planejamento no PDI, que o Rafael falou, de acordo com a zona de talento de cada um, porque existe o ideal, existe o que é possível, existe o que você sabe fazer, existe o que você quer aprender a fazer. Então, é muito diferente. Então, a gente precisa fazer um negócio bem... a gente chama de... É um trabalho alfaiatado. A gente vai alfaiatar a sua roupinha, sabe? A roupa que vai vestir em você, que vai caber em você, de acordo com o que você pode fazer nas condições que você tem. Então, vocês vão analisar individualmente cada pessoa. Por exemplo, né? Igual as grandes sempre faziam, né? O cara chegou, lista do 100, aí ficava ligando, e às vezes a habilidade do cara não era o telefone. Sim. Então, isso vocês identificam lá. Essa é uma habilidade que ele vai ter que desenvolver. Ele vai ter que desenvolver. Porque na entrevista a gente já fala sobre isso. Tá, e lá, beleza. Você é muito direto nesses combinados que você falou. Pro cara, tem alguns combinados do que precisa ser feito que você não abre mão de jeito nenhum? Cara, o cara que não gosta de falar no telefone, a chance dele dar certo é muito pequena. E você fala isso pra ele? Sim, porque tudo que você vai fazer, até mesmo na internet, a hora que chegar o lead, você vai precisar ligar para esse cara. O follow-up precisa ser feito aí. Mas só voltando um pouquinho, o cara quando entra dentro da 019 hoje, a primeira coisa que ele faz é 15 dias de integração. Ele entra pro Ambition e ele vai estudar o nosso curso reconhecido pelo MEC que tem lá dentro. Ele em 6 meses está com o certificado na mão,
Aí ele vai fazer um outro curso de vendas que a gente tem lá dentro. Então, primeiro a gente vai dar pro cara informação, vai dar bagagem, vai saber o que é, vai saber o jurídico, vai saber sobre o plano diretor, ele vai saber sobre prospecção, ele vai saber sobre gestão financeira, ele vai saber sobre gestão de emoções. Porque essas coisas, primeiro a gente precisa construir a base. O cara, mesmo o cara que vem do mercado, ele precisa revisitar muitas vezes conteúdos. Então a gente começa... A primeira coisa é esse onboarding de entrada de 15 dias que acontece. Até porque a gente precisa equalizar também. Não tem como a gente fazer um PDI com uma pessoa que não sabe como que a empresa funciona. Não sabe nada de nada. Não sabe nada de nada. E aí as pessoas precisam ter, na minha visão hoje, um corretor de sucesso. Ele precisa ter ativo mais de 10 links de comunicação. Se o cara tiver mais de 10 links de comunicação ativo, fazer a alimentação desses links de comunicação, o acompanhamento disso, com cadência, com disciplina, cara, é inevitável você não vender todos os meses. O problema das pessoas é que as pessoas só querem depender do sistema. Isso é em todo lugar. O que é depender do sistema? Eu entro na imobiliária, a imobiliária me dá lead, a imobiliária me dá lista, a imobiliária me coloca num plantão, a imobiliária faz um trabalhinho ativo. E o cara só faz isso. Então, se todo mundo pesca nos mesmos tanques, eu gosto muito de usar referência com pesca porque eu adoro pescar, né? Se todo mundo pesca nos mesmos lugares, é muito diferente você ter resultados discrepantes ali um do outro. Você começa a perceber que as pessoas começam a ganhar mais, a fazer mais venda, a ter mais clientes, quando elas começam a abrir novos links de comunicação que são fora do sistema, fora do que a imobiliária te entrega. Então a imobiliária te entrega ali uma quantidade de locais para você prospectar que você vai conseguir fazer venda dali, você vai conseguir viver dali. Você vai conseguir sobreviver dali. Mas para você viver bem, você precisa colocar a tua energia, você precisa investir. Você precisa investir no seu dress code, você precisa investir em curso, você precisa fazer... Cara, Connect Imob. O maior evento do mercado imobiliário do Brasil. Acontece aqui pertinho da gente de São Paulo. Eu vou todos os anos. Eu acho que foi uma edição só que eu não fui. Te encontro lá várias vezes. Sim. E quantos corretores, cara, daqui da nossa região a gente encontra lá? Pouquíssimo. O cara não vai, velho. Investimento de R$2.000, R$2.500. Tem gente que vem lá do Nordeste, paga voo de R$3.000, fica hospedado em hotel, gasta dinheiro, gasta grana, abandona a família, abandona no sentido de ficar 3, 4 dias fora, que não é fácil muitas vezes. E as pessoas não querem, acham que não precisa. As pessoas acham que não precisa ter acesso a novas informações, que essas novas informações vão te ajudar a trazer novos links de comunicação. Eu falo o exemplo da pesca, e eu falo isso muitas vezes nos treinamentos que eu vou. Eu sou um cara que eu gosto muito de pescar. Eu reservo alguns dias do meu ano para pescar. Gosto de pescar em mercado, gosto de pescar em pesqueiro. E quando eu vou pescar no pesqueiro, quando eu sei que eu vou pescar amanhã, eu nem durmo. Eu fico a noite inteira, cara. Nível de ansiedade. E tu me fala, Rafael, você é tão agitado, como é que você consegue pescar? Eu falo, meu amigo, você não sabe combina, de nada. né? Você não sabe o quanto. Ele é doido. E eu levo muito mais iscas do que tralha. Muito mais iscas. Porque, cara, quando eu vou pescar, eu tenho um objetivo. Pegar peixe. E eu não sei o que o peixe vai comer naquele dia. E eu não vou, cara, correr o risco de chegar lá e ter a ração e minhoca. Cara, eu levo goiabada, eu levo minhoca, eu levo bacon, feira, eu levo barata, eu levo acerola, eu levo linguiça, calabresa, goiabada, queijo, cozinho ovo, salsicha, beijinho, salsicha. Eu levo tudo. Levo vários pão. tipos de queijo. Juro. Eu nunca vi ninguém O pescar. peixe Meu amigo, adora. funciona, tá? Só que toda vez que eu vou pescar, eu pego peixe. E no mercado imobiliário não é diferente. Se você quiser só pegar cliente do lead, só cliente da internet, cara, vai chegar... O cliente que vem na internet, ele tá no limbo, cara. Esse cara, ele tá clicando no anúncio de todo mundo, esse cara tá visitando plantão, esse cara tá conversando com todo mundo, ele tá negociando tua comissão, esse cara... Pô, cara, tá... Você vai acabar tomando uma barra, ou você vai acabar tendo que dar desconto da tua comissão para fazer um negócio com ele. Agora, quando você prospecta no off-market, que nem a Finlândia falou, você pega aquela pessoa que não está procurando, mas precisa comprar. E aí você oferece uma baita oportunidade para ela e você começa a conduzir ela nas visitas, essa pessoa não vai procurar outros corretores, a não ser que você dê um mau atendimento para ela. E quando você está procurando esse cliente no off-market, no ponto externo ou em algum outro link de comunicação, você acaba deparando com aquela pessoa que não precisa comprar, não está procurando, mas compra se tiver uma boa oportunidade, que é o investidor. Esse cara não está clicando em anúncio, esse cara não está falando com todo mundo. Esse cara, ele está frequentando o clube da IPCA, esse cara está frequentando o restaurante X, esse cara está numa festa junina da escola do filho, esse cara está num jogo de tênis, está num jogo de golfe. Ano passado, ano retrasado, não sei. Acho que foi
Passado. Passado. Eu fechei 10 milhões de negócio no campo de golfe. Jogando Golfe. Sendo mais interessante do que interesseiro. Aprendendo a jogar golfe, não tentando fazer negócio. Eu não sei exatamente se o dado é esse, mas nos Estados Unidos, acho que parece que 90% dos grandes negócios são feitos no campo de golfe. Negócios bilionários. Né? Negócios grandes. Sim. No Brasil não é assim. No Brasil, você não pode chegar no golfe tentando fazer negócio. Você vai ser colocado de lado rapidinho. Você tem que chegar no golfe aprendendo a jogar bem, se relacionando bem. Jogando bem com as pessoas. Você tem que jogar bem, cara. Você tem que ser mais interessante do que aprender a interesseiro. jogar, entendeu? Meu Deus. Pensa num trem difícil. É isso que eu ia falar, deve ser difícil demais. Eu fui esses dias foi com também? ele. Meu Senhor da glória. Misericórdia, mas não consegui acertar uma tacadinha na bola. Muito Errou difícil. todas. Errei todas. Difícil. Mas é terapêutico, não é terapêutico? Não, pra mim foi um pouco estressante. Eu gosto de acertar as Ela coisas, prefere entendeu? pescar. Não, pescar também não vai. Pelo amor de Deus. Vamos parar com esse assunto. E você acha que esse corretor, que ele precisa entender que ele tem que sair do online, porque hoje a galera tá dependente do online, isso é um problema, né? É como você falou, o online ele deveria ser um complemento da prospecção, não uma dependência. Uhum. Lugares que ele pode atacar, são esses lugares, você chamou de... Links de comunicação. Links de comunicação. Você citou um exemplo, por exemplo, do clube, né? Da festa da escola do filho do cara. Você acha que tá nesses eventos, Não. nessas nuances São ou complementares. não? São complementares. Na verdade é que desde o momento em que você sai de casa, você prospecta em todo lugar. A Finlândia frequenta o salão de cabeleireiro, essas coisas tudo high ticket, né? E uma vez eu descobri quanto que ela pagava pra pintar o cabelo. Eu falei, cara, que absurdo. Não é possível a Finlândia pra passar uma tinta. Eu sou família de cabeleireiros. Meu pai, minha mãe, todo mundo cabeleireiro. Gasta 100 conto com a minha mãe. Ela vai pintar teu cabelo. Não, gastava R$700 pra pintar o cabelo. Eu falei, cara, isso não tem cabimento. Desculpa. Aí você tá fazendo... Você tá jogando dinheiro fora, cara. Tá perdendo a noção do negócio. Ficou já... Horrorizado. E ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela continuou fazendo lá. Cara, mas passou algumas semanas... Ela vendeu 2 imóveis em São Paulo pro cabeleireiro dela. E o que ela ganhou de comissão, pagou 10 anos de salão. Eu falei, cara, as pessoas não entendem que para você vender produtos de high ticket, você precisa se relacionar com high ticket. Então, a gente sai de casa, você é vendedor o tempo todo, cara. Você tem que prestar atenção em todas as oportunidades. Mas você tem que criar oportunidades também. Então, eu não gosto muito de contar as minhas estratégias, mas a ideia vale 10 centavos a bacia, né? O que manda é a execução. Então, eu vou falar sobre a rota de panfletagem. Pode ser? Pode ser. O pessoal fala... É um desses links... É um dos links de comunicação. De graça, todo mundo pode fazer. Quem fizer, se não vender em 3 meses, eu pico então, meu Cresce e não vendo mais um imóvel. Pelo amor de Deus, de graça ainda é o que você precisa. Né? Você que tá assistindo a gente que tá liso... Tá sem nenhum centavo, como diz o outro, tá mais liso que chão de churrascaria. Anota a dica do Rafa. Fala aí. Link de comunicação. Link de comunicação, panfletagem. Rota de panfletagem, custo zero. Você tem um plantão que você quer trabalhar, um produto X, você vai pegar o material desse produto, você vai fazer suas etiquetas, você vai colar tudo bonitinho lá, você vai botar seu cartão de visita se tiver o Cresce. Tomara que você tenha o Cresce para fazer isso, tá? Tem que ter Cresce para fazer roda de panfletagem, tem que ter Cresce para trabalhar na profissão, né? Você tem que entrar na profissão, é importante. Tira o Cresce, né? A barreira de entrada é tão pequena, cara. Tira a danação do Cresce. Você tem que mapear 25, 30 estabelecimentos perto daquele produto que você quer vender. Mas você tem que mapear a farmácia pequena do bairro, o pet shop, a padaria, o posto de gasolina, o depósito de gás. A escola. Você tem que mapear isso no caderno. E você tem que passar nesses estabelecimentos e tirar um dia. Eu vou fazer isso na terça-feira de manhã. Da terça, das 9 às 11, eu vou fazer minha rota de panfletagem. A hora que você chega na padaria do Jardel, você vai... Geralmente quem tá no caixa esse horário, 9 da manhã, é o dono, cara. Ou é o gerente, ou a filha do dono que tá lá. Você vai perguntar o nome dessa pessoa, você vai se apresentar cordialmente, você vai falar, eu queria saber se eu posso deixar 4 panfletos aqui em cima da tua bancada. Aí você já vai gerar uma curiosidade na pessoa. 4 panfletos? Mas na maioria, cara, deixa aí, não tem problema. Aí você vai colocar 4 panfletos lá, vai anotar o nome dessa pessoa, vai anotar esse lugar, e vai fazer isso nos 25 pontos. Essa segunda-feira. 4 panfletos, não é 5, não é 10, são 4. Depois, na próxima semana, no mesmo horário, na terça-feira, você vai passar lá de novo.
Se alguém te ligou, você vai identificar, vai, né, tentar fazer o agendamento, enfim. Você vai refazer essa rota de novo. Só que eu vou chegar às 9 horas da manhã na sua padaria, na terça-feira, no mesmo lugar, provavelmente é você que vai estar no mesmo lugar lá, e vou chegar, Jardel, tudo bem? Passei aqui de novo, só para conferir se alguém pegou um panfletinho meu aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Então, pô, ninguém pegou nada. Jardel, até semana que vem vou passar aqui de novo, tá? Geralmente o cara vai falar, tá bom, não vai dar muita atenção para você ali. E se alguém pegou um panfleto, se você tem 3, você tem que repor esse, você tem que fazer essa anotação e talvez seja a hora de você já abrir um ponto nesse lugar. Porque alguém já tá beliscando a tua isca que você colocou lá. Rapaz, o cara transformou a pesca dele numa estratégia de... Exatamente. Então, se alguém pegou um panfleto e não te ligou, é hora de você abrir um ativo de uma semana ali, é hora de você fazer uma promoção com o cara, de você botar uma urna, de você dar um 300 reais desculpa, 300 reais em produto para ele gastar dentro da padaria. Só que na quarta, na quinta vez que você tá passando lá, para ver, conferir o seu panfleto, eu chegando, chamando você pelo nome, sempre me arrumado, sempre cordial, você vai chegar em algum momento e vai falar assim, ô Jardel, ô Rafael, o que é esse negócio que você vem trazer aqui todo dia? Pronto, você criou um relacionamento, você criou autoridade visual sobre aquela pessoa vai te dar alguma brecha, algum motivo para você poder conversar com ela. Esse é o tal porta a porta que as pessoas falam, mas ninguém quer receber uma pessoa para tentar vender uma coisa dentro do seu estabelecimento. Você tá ali porque você quer vender alguma coisa, e não que você quer comprar. Só que você fazendo isso com cadência toda semana, com compromisso, com disciplina, você vai conseguir quebrar essa barreira e poder, muitas vezes, não vender para o cliente daquela loja, mas vender para o dono daquela loja. É uma relação, né? É uma relação construída, né? Construída. Se você fizer isso com 25 lugares, dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Irmão, você pode fazer um ano de roleta no plantão que você não vai pegar 25 clientes potenciais. Você sabe que é o dono, você sabe que é o gerente, você vai ter uma ideia de quanto o cara ganha. É fácil descobrir isso aí hoje. E você pode vender qualquer tipo de produto dessa forma. Só que fazer isso dá trabalho. Porque você vai ter que fazer isso toda semana, você vai ter que fazer isso durante 3 meses, você vai ter que se programar, você vai ter que anotar, você vai ter que estar de bom humor. E as pessoas querem o quê? Ficar aqui atrás da cadeira recebendo o tal do lead. Mas, meu amigo, sai umas vendas. Sai Tem muita história lá, tem muita história boa. Sai uns negócios. Tem muita história boa lá disso. Sai uns peixão. É de graça. É de graça fazer isso. Você vai gastar com etiqueta, você vai gastar com combustível. Muitas vezes o cara tem uma motinho. Vai gastar tempo. Mas quanto que tem de investimento aí, Jardel? Pro cara fazer um negócio desse e poder capitalizar. Porque quantas pessoas estão fazendo isso? Qual que é a tua concorrência? Aí Aí entra a estratégia do tanque que você comentou. Ou seja, tá todo mundo lá, você tá fazendo isso, ninguém tá fazendo. Ninguém tá fazendo isso, cara. Você tá pescando num lugar que não tem ninguém. Genial. Que não tem concorrência. Então esse é um dos links de comunicação que eu ensino a galera a fazer. Só que não é todo mundo que faz. Não é todo mundo que faz. Não é todo mundo que tá disposto a pagar o preço, cara. É aí que tá. É o quanto que você tá disposto a pagar o preço, é o quanto que você precisa, é o quanto que você quer mudar de vida. Porque pra você mudar de vida, cara, você tem que trabalhar mais do que todo mundo. Entra num lugar, quem é o melhor? O melhor é X. O que esse cara faz? Você tem que fazer tudo que ele faz e mais um pouco, porque você não é ele. Você tem que modelar as pessoas de sucesso. No meu livro, a primeira página, eu falo exatamente sobre isso. Modelagem. Quando eu entrei dentro da empresa, eu falei, quem que é o melhor? O melhor é o cara. O que ele faz? Pô, ele tem... É aquele de Jundiaí, inclusive. Meu amigo Falabella. Cara, ele era um monstro dentro da Cirela. Campeão Brasil. Falei, cara, eu preciso vender mais que esse cara. O que ele faz? É o primeiro a chegar, o último a sair, ele não perde tempo, ele não fica de bobeira, ele trabalha o dia inteiro, tem um puta do relacionamento na cidade. Eu sou 10 anos mais novo, eu preciso trabalhar mais que esse cara. Eu preciso me dedicar mais do que ele. E assim fiz, e no terceiro ano, falar, você sabe, né? Mas o Rafa ganhou. E hoje muito meu amigo, me mandou uma mensagem agora do livro, me parabenizando. Até chamei ele, falei, vamos bater um papo lá, vamos falar com a minha turma na imobiliária. Então, você sabe que ele é uma lenda, né? Sim. Aqui no mercado imobiliário de Jundiaí. Inclusive, está convidado oficialmente para vir aqui no Além do Metro Quadrado, mas eu percebo que ele não é muito não gosta de falar muito, não aparece muito, tanto é que hoje eu só conheço ele pelas histórias que a galera conta. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda pessoalmente. É um monstro, é uma máquina de trabalho. E como eu sou apaixonado por histórias como essa, eu gostaria muito de ter a oportunidade de conhecer ele. Depois você faz essa ponte aí pra Bora. nós. O Belas foi meu professor. É? Então, quando eu entrei no mercado, quando eu entrei na Cirela, eu fiz parceria com ele. Trabalhei com ele 1 ano. 1 ano. E tinha muito esse esquema de parceria lá. Como que funcionava? Tinha.
Isso, outubro de 2010, lançamento do Vintage, Condomínio Clube. Do Vintage, ali no Engordadouro. aqui no Engordadouro. Ali era só mato. Na época, uma casa ali, hoje eu não sei quanto tá, mas deve ser mais de 700 mil uma casa ali. Imagina, acho que tá mais de 1 milhão. É, mais de 1 milhão. Sério? É. Meu Deus, Eu vou fazer uma captação lá agora de 890, que eu tô doido pra entrar logo pra me vender. Eu pra vender vendia por rápido. 298 mil reais. 291. Você acredita? Mercado imobiliário não dá dinheiro, não. Meu Dá não, Deus, dá que não. é isso? Não funciona não comprar na planta. E naquela época, né, nós tínhamos só um gerente, né, que era o Alê, e era uma equipe muito nova. Todo mundo calça branca. Então, as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento de mercado eram o Belas e mais um ou outro ali, de Campinas. Tinha equipe de Campinas também. Então, cara, como faz? Por que faz? Como faz? Vou chegar lá e vou fazer parceria para ele atender todos os meus clientes. Porque eu não sei fazer. Então você fazia o agendamento e ele atendia pra você. Exatamente. E era 50 comercial. Exatamente. Então, isso aí... Qual que é a regra do 50, cara? Origem e fechamento. Sim. Então, se você não sabe fazer a parte do fechamento, que realmente é mais difícil, que é a hora que a pressão aperta, cara, você tem a opção de ou perde muito, Ou perde 100% ou ganha 50%. e ainda aprende, bicho. Você aprende, porque o cara tá ali, você tá ali uma esponjinha só escutando a pessoa falar, usando... Tudo que acontece na mesa é calculado. Então, quando a gente vai com o corretor novo, a gente já fala pra ele, cara, ó, 2 orelhas é uma boca. É pra você escutar. Presta atenção que tudo que nós vamos fazer é calculado. Então você vai quebrando o gelo, você faz as perguntas porque você já sabe qual que vai vir a resposta, se mudar a resposta daquela, você já vai saber para que lado você vai conduzir. Então como que você faz isso? Cara, é tentativa e erro, você tem que perder muito para você aprender. Então quando você tem uma pessoa que já perdeu muito, que é a tal da mentoria, você vai nesse caminho para você maximizar os seus ganhos. Então a parceria dentro do mercado imobiliário, a sociedade, eu acho que ela é fundamental. Então, ou você está dentro de uma imobiliária que tem um baita líder, um baita gestor, e você vai colar nele porque tem um nível de atividade alto, você vai ter bastante atenção, ou você vai pegar um corretor que é muito bom de mesa, ou que é muito bom de prospecção, e vai fazer uma sociedade com o cara. Pontual. Não existe sociedade de caixa único. Não existe. A sociedade, se o cara é bom prospector, se o cara é muito bom prospector, ele prospecta muito, geralmente uma pessoa só não vai dar conta de atender. Então ele vai botar na mão de várias pessoas e várias pessoas vão fazer venda para ele. Se o cara prospecta pouco e não dá conta de fazer o fechamento, porque ele não tem habilidade para isso, não é a zona de talento dele, ele ainda está em processo de desenvolvimento, ele precisa botar na mão de um cara que é bom conversor, que é bom fechador. Para que esse cara capitalize ele, para que ele, capitalizado, possa correr o risco de agora eu vou tentar sozinho até que ele se torne bom. Então, muitas vezes a pessoa que acha que o corretor fechador, é óbvio que os holofotes estão mais nele, é óbvio que o cliente vai falar no final com ele, o follow-up é com ele. Mas não necessariamente ele é o cara que vai ganhar mais. Porque se você é um cara que prospecta em nível de atividade muito alto, imagina você colocando todos os seus clientes na mão de 4 fechadores com uma conversão muito alta. Você vai ganhar mais dinheiro que os caras. Porque ele vai ganhar só o que ele fecha. Mas você vai ganhar o que você produz para ele. Ou seja, a sua zona de habilidade ela precisa ser explorada naquilo que você... Então muitas vezes as pessoas só querem... não, é só o fechador. Não, eu quero fechar. Cara, o dinheiro tá na captação. Porque quando você capta muito, você levantou a bola, marcou o cliente foi, passou a bola. O follow-up não é teu. O follow-up é de quem atendeu. Quem vai ficar cuidando desse cara, quem vai pegar a documentação, quem vai fazer a aprovação de crédito, quem vai fazer fluxo, na hora que der um BO, no pós-venda, quem tem que fazer? É quem fechou o negócio. Quem captou, só levantou a bola, agendou e passou. Aí ele precisa cobrar. Então, geralmente, o captador, o fechador que trabalha para o captador e não o contrário. Só que na aparência parece que é o fechador que é o chefe. Ele é mais importante. Ele é o que mais trabalha, porque eu capto, agendo todo mundo para sábado e vou curtir com a minha família. E o cara tá lá no plantão, trabalhando. É papel do gerente. E você sabe que isso que vocês estão falando é algo muito importante para você que é corretor que está assistindo a gente, porque o que a gente estava conversando outro dia lá no escritório é que a galera não tem estratégia para trabalhar. E isso faz parte de uma estratégia. Opa! Né? Então, sempre que vai fazer algo, é importante que você, corretor, tenha estratégia. Não saia só fazendo. Porque essa estratégia que você usou de vou me aproximar do cara que mais vende, que mais converte, para aprender com ele, foi uma estratégia perfeita. Porque talvez hoje, muito do que você conquistou ao longo desses anos veio de coisas que você aprendeu por ter se deixado aprender estrategicamente. Exatamente. Adaptado isso para o meu formato. Para o seu formato, para sua personalidade. Sim, né? Nossa, eu comecei no mercado, eu tinha 21 anos. 21 anos, estava jovem. no último ano de faculdade, eu fazia enfermagem.
enfermagem. Nada com nada, nada a ver com... Nada. Mas humanas, né? De humanas. Então isso é legal porque eu sempre gostei de entender as pessoas. O Rafael fala que eu sou fazendeiro porque eu escuto muito. Ouvir, todo mundo ouve. Escutar é diferente, né? Que é o fato de você realmente entender o que a pessoa quer falar com aquilo, qual que é a raiz daquilo. Então, eu gosto muito dessa área. Então, foi fundamental. Eu diria que foi fundamental porque me deu a bagagem que, nossa, eu levaria anos para construir. Porque eu não tinha esse conhecimento. Que é muito da educação executiva de hoje, que é extremamente importante. Uma pessoa hoje que quer ter velocidade no seu negócio, cara, ela não vai fazer um MBA, ela não vai fazer Cara, ela vai ficar dentro de uma sala de aula. Pô, a gente Se tem você tempo, quiser acelerar Jardel? seu negócio, você não vai ficar dentro de uma sala de aula. Não dá. Quem é que fez? Quem é que faz? Sabe fazer? É bom? Meu amigo, vem aqui. Quanto é? Mostra pra mim como é que faz esse trem aqui que eu tô com dificuldade. Poxa, é rápido, né? Então, enfim, eu acho que a educação do momento hoje é educação executiva, que é a questão da mentoria, acho fundamental. É que, como né, no começo do podcast eu cheguei a falar isso, existem mentores e mentores, né? Mentores que hoje em dia fazem só isso e acabam, às vezes, se afastando da vida real e, às vezes, isso vai criando uma lacuna entre o que é o ideal e o que é possível, né? Então, Rafael reserva 20% aí da agenda dele para isso hoje. É isso, né? O educacional, ele entrou na sua vida. Foi algo programado? É algo que você... Porque eu percebo que está dentro das entranhas do seu propósito educar, né? O mercado... Direto ou indiretamente. A gente teve uma conversa há um ano atrás? Há um ano atrás foi já. Um ano atrás. Foi pouco antes do último Imob. Foi antes do Imob, há um ano atrás. E eu falei muito sobre isso com você lá na nossa reunião. E esses movimentos que você vem fazendo hoje, junto com a Finlândia também, é um movimento que vocês planejaram? É um problema isso para vocês? Porque eu vejo que tem muito... Eu defendo muito a ideia do cara que faz ensinar. Só que aí do outro lado, o cara que faz, ele não tem tempo para ensinar. E às vezes ele se embanana em cima disso. Como que você planejou isso? Como que está sendo essa nova fase, esse novo momento de vocês? Tem atrapalhado ou não? Como que você está administrando isso? Porque eu acho que é necessário também, eu concordo plenamente com você que é necessário a gente ter a pessoa que sabe o que está falando, sabe o que está ensinando, tem vivência, experiência com aquilo. Mas não é fácil também, porque você continua fazendo, né? Cara, eu sou um cara faminto hoje por educação. Eu sou um cara que eu gosto muito de aprender e aplicar imediatamente para modelar, para saber se deu certo ou não. Só que nem sempre foi assim. Cara, eu entrei no mercado imobiliário, eu não tinha o segundo grau. O segundo grau foi o maior pesadelo da minha vida. Porque eu parei de estudar no primeiro ano do colegial e fui trabalhar. Tive uma infância turbulenta lá que deu e quando eu entrei no mercado imobiliário, esse foi um problema que eu precisei resolver. Então, eu não tenho faculdade, a minha faculdade é a rua, a minha faculdade é a Street University. Só que a hora que eu entrei no mercado, eu percebi que não só o segundo grau seria necessário, eu precisaria me aprofundar em outros conhecimentos para eu poder me alavancar. Porque uma pessoa que tem só conhecimento, o Jardel, ela vira filósofo. Uma pessoa que tem ambição, ela até chega em algum lugar, mas uma pessoa que tem ambição e conhecimento, cara, não tem limite para essa pessoa. Não tem limite para você ser o que você quiser, se você tiver ambição e conhecimento. E aí, foi onde começou a minha parte educacional. Quando eu entrei no mercado e eu percebi que meu primeiro curso, eu acho que a gente fez o primeiro Brook Hunter, que foi lá em Goiânia. 2014. 2012. Nossa, deve ser uma das primeiras imersões do Brasil. Foi 2012, foi um dos primeiros. Foi. Nossa. Então tinham, acho que o Rodrigo Lucena devia ter umas 50 pessoas, cara, no primeiro. Era um auditório, tinha só a primeira fila. Muito disruptivo. Aí começaram os vídeos, tava começando a era de YouTube, depois a gente fez... Logo na sequência, a gente foi para a RD Summit em Florianópolis, não entendemos nada da RD Summit, entendemos tipo 3% da RD. Mas só que aquilo abriu a nossa mente e falou assim, cara, a gente... Era muita tecnologia, né, até hoje. RD Summit. Quando a gente voltava e ficava perto das mesmas pessoas, falava assim, cara, você viu... não vou lembrar termos agora, mas as pessoas não sabiam o que era remarketing. O que é remarketing? Então a gente... Aí você começa a perceber Estamos bem. E quando você sabe mais, quem detém informação não tem o poder. Você começa a aplicar primeiro, você começa a criar suas vantagens competitivas.
E aí, cara, eu fui pra cima. Isso fica relevante com muita facilidade. Quando você busca conhecimento e você traz para sua vida real, enfim, pro time ali que você divide, e as pessoas não fazem a menor ideia daquilo. Do que você tá falando, entende? Então, você se levanta como uma autoridade de uma forma muito eficiente, Você conquista muito isso rápida. baseado no que você tá falando ali, porque o cara nunca teve Exatamente. acesso àquilo, Sim. então... Eu não faço ideia do que você tá falando, então eu vou te escutar. Então, E é uma você coisa que eu ganha não paro. espaço. Não paro. 2015 eu fiz 11 cursos no ano. 11 cursos pagos por mim. Fiz um MBA pela Cirela, pela FIA. Foi muito bom. Fiz todos os Conecta Imóveis. Então eu tô sempre buscando alguma coisa. E aí faz um ano e pouco que a gente entrou nas mentorias pesadas. Não, que turma que você é do G4? Sou turma 20. 12. Turma 12. Turma 12 do G4. Quando saiu o G4 Educação, G4. que eram turmas de 50 Hoje é pessoas, gestão, que quem antes era fazia G4. era o Thales, o Nardon e o Alfredo. Fiz junto com o César Reich. Fizemos juntos a primeira turma. Acabou o G4, eu falei, cara, eu entendi 6% de tudo que aconteceu aqui nesses 2 dias. Entendi nada. Mas só que aquilo Falava de expandiu growth, a minha lembra? mente. Naquela época. O growth, eu fui descobrir growth lá. Só que aquilo expandiu a minha mente de um jeito e foi o meu melhor ano de Cirela. Foi o melhor ano. Foi 2020, nós vendemos 132 milhões de reais na Cirela. É aquele sentimento, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, não sei o que, eu preciso me inteirar agora, sabe? De conhecimento, de sede. Rafael sempre teve Então muito eu isso. sou um cara que eu invisto em educação, cara. Invisto em educação pra mim e invisto em educação pro meu time. Você sempre colocou dinheiro do seu bolso, independente de onde você estava. Por exemplo, você estava na Cirela, você colocava do Sempre. seu bolso. Não esperava Muito. a empresa falar assim, viu, vamos lá, eu vou te pagar um Imagina. treinamento, um curso. Para de depender do sistema, cara. Cria a tua própria sorte, vai atrás dos seus negócios. Usa tudo que o sistema te der e cria as suas oportunidades. Vai atrás das coisas. Seja curioso. Tem que ser curioso, bicho. As pessoas, muitas vezes não é só sobre o seu mercado. Pô, a gente foi na Rede Summit, o que tinha a ver com o nosso mercado? E falar sobre tecnologia naquele momento, 2013, 2014, o que tinha a ver? Mas só que isso te dá repertório. Isso faz você ser um poliglota de informações que você vai precisar para conversar numa mesa. É a mesma coisa que você vai viajar. Quando você vai conhecendo lugares, você traz esse enredo para a mesa. Você traz isso para uma negociação. Esse storytelling, ele é importante ser contado. E, cara, tudo que você aprende numa viagem, toda a parte cultural, cara, o que o curso, o que uma mentoria não vai te trazer? As pessoas, elas são reticentes em fazer esse investimento. Acho que dinheiro é para pagar conta, não dinheiro para ser investido, cara. E a melhor pessoa para investir é em você, na tua educação. E o cara se torna mais valioso para a companhia, né? É Você para muito. pensar. Sem dúvida. Muito. O corretor que investe em si, ele se torna mais valioso para a imobiliária, para a construtora. Sem Ele dúvida. fica um cara... o valor dele muda. Porque inconscientemente a gente acha que ele está num nível diferente dos outros. E não pela quantidade de negócio que ele fez, mas pelo que ele foi buscar. E nesse momento, você foi lá, aplicou e investiu. Quando que você falou assim, não, agora eu vou levar o que eu aprendi para o mercado? Porque é uma decisão difícil também. Para mentoria? Para a mentoria, para a sua mentoria, que é a Ambition Club. Ambition. E você tá com um livro, Influência Agora, que logo vai ter o link aí pra galera. Ainda não. Ainda não? Semana que vem. Nós vamos ter um evento. Ah, não, lá mas na 019, vai ser quando legal. sair o episódio, que vai demorar aqui uns 15 dias, Tá. Já vai vai tá. já tá na bio. então a aí. gente vai colocar aqui na bio do episódio no YouTube. Quem precisar também pode pedir lá no Instagram deles, que depois a gente vai falar aqui. E aí você falou, não, agora eu preciso transbordar também, porque essa conversa que a gente teve lá. Precisa transbordar. Rafa, você sabe, irmão, você precisa trazer pro mercado, porque tem gente aí gritando. Não sei se vocês sentiram isso, que nos últimos anos Sim. também começou a subir em palco, Caramba. vídeo de gente ensinando o que é ser corretor, o que é ser dono de imobiliária, o que é ser líder do mercado imobiliário, sem ter sido nada disso um dia. Teve vida essa história. E aí a gente tava conversando sobre isso um dia, eu falei, pô, precisamos se levantar, os donos, o cara que vive o rolê mesmo. Quando que você falou assim, não, agora eu vou. Muito foi daquela conversa contigo. Que você falou, eu falei, não, cara, não precisa não, eu vou fazer com a minha galera aqui. Mas dentro da MLS... Você faz parte da MLS. Faço parte da MLS. Eu acho que foi o próprio Flávio que falou. O próprio Flávio Augusto. Cara, se tem alguém atrás de você, olha pra trás, tem alguém atrás de você? Na tua profissão, tem alguém na tua carreira, tem alguém fazendo o que você faz, que tá atrás de você? Se tiver alguém atrás de você, você pode ser mentor, você pode ajudar esse cara, a não cometer os erros que você cometeu. E aí, cara, com aquilo que você falou, eu ajudando as pessoas dentro do meu time que eu tenho feito,
e com o propósito de vida que eu tenho, que é ajudar o maior número de pessoas possíveis e transformar as vidas das pessoas através do mercado imobiliário, eu entendi que a mentoria podia ser um caminho mais rápido de eu fazer isso, porque a mentoria não é para corretora, ela é para dono de imobiliária, ela é para gerente de vendas, ela é para diretor. Liderança. Que quer catapultar seus resultados, você tem que ter equipe. Aí eu vou te ensinar tática, estratégia, como aplicar isso, como desenvolver cultura organizacional, que vai fazer os seus resultados catapultarem. E aí eu, através de um curso, fiz um curso, comprei uma mentoria para como fazer mentoria, como Mentoria para mentores. Mentoria para mentores. Como que você faz para de pé isso? Como que é o business plan? Como que você consegue fazer as entregas? Entendi qual que era o formato. Porque é um negócio, né? Fiz um CTA dentro do meu Instagram que tinha uma demanda reprimida e vieram meus primeiros mentorados lá. Tem um caso legal de falar, que é a Fran Wardal, que é uma mentorada minha. Fran, beijo para você que vai me assistir. Fui no podcast dela, inclusive. E a gente começou uma jornada. Ela não tinha uma imobiliária, ela estava no processo de montar uma imobiliária com 2 corretores. Eu cheguei no negócio dela, dei um monte de pitaco, a gente mudou de sede, a gente instituiu sociedade e ela tá hypada hoje. Tá em outdoor na cidade, tá com VGV astronômico, a mentoria virou o investimento que ela fez na mentoria virou uma casquinha perto do VGV que ela tá fazendo hoje, com mais de 30 milhões vendidos no primeiro trimestre. Então, é uma forma de você conversar com uma pessoa que tem alto nível de ambição e essa pessoa tá disposta a dormir no barulho. Você tem que estar disposto a dormir no barulho para empreender no Brasil, cara. Então, se você tem amor por risco, quer transformar a vida das pessoas e tem um grupo de pessoas que acreditam no teu sonho, acreditam na tua visão, pô, cara, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a não cometer erros, porque o nosso mercado ele é sensível. A imobiliária é sensível. A carreira do corretor é assim, você dorme rico, acorda pobre. Ou dorme pobre, acorda rico. Né? Porque se gasta muito rápido, se ganha muito rápido, tem esse quiproquozinho que acontece aí. Então, como administrar isso de forma correta, como achar essa rachadura no meio dos 2 mercados que você vai trabalhar entre lançamento e terceiros. Como escolher os produtos certos para você poder efetivamente vender todo mês. Porque uma empresa que não vende todo mês, um corretor que não tem velocidade de venda, ele não vai conseguir hypar os resultados, ele não vai conseguir construir, ele não vai conseguir prosperar. Então, você só consegue fazer isso, Jardel, com estratégia, com execução, com planejamento. Não adianta você simplesmente abrir uma imobiliária e falar, oferta aí. Vamos trabalhar todos os produtos da cidade. Não, quem trabalha tudo não trabalha nada. O que é para todo mundo não é para você, meu amigo. Sua mãe não falou isso para você, não? Sim. Hã? É isso aí mesmo. O que é para todo mundo não é para você, Rafael. Então, a gente precisa escolher as batalhas, entender a estratégia e ter foco em cima daquilo. Cara, isso, tudo que você coloca foco, expande. Funciona. E as táticas, né? Eu falo sempre isso, cara. Porque você tem uma boa estratégia. Você pode ter uma estratégia excelente, mas não tiver tática para executar ela, e aí? Tá lindo o papel, a ideia vale 10 centavos a bacia. Então, como você vai executar as táticas, quais as táticas que você vai usar para atingir o teu objetivo? Aí você começou a mudar de jogo. Aí você começou a ir para o caminho que vai fazer você desenhar uma meta. Por que desenhar uma meta? Quando a gente abriu a 019, a gente desenhou primeiro o nosso ponto de equilíbrio, né? Quanto que a gente precisa vender para pagar as contas aqui sem tirar dinheiro de ninguém? Quanto que é o VGVzinho lá? Aí eu peguei, com 6 corretores, peguei e desenhei nosso primeiro ano. 90 milhões. A hora que essa aqui olhou, falou assim, cara, você tá maluco. Para de viajar, véio, com 90 milhões. Eu falei, minha filha, vai chegar, se a gente fizer isso aqui, isso aqui. Você tá doido. Chegou no final do ano, nós vendemos 90 milhões, 350 mil reais. Ao final do nosso primeiro ano. No ano seguinte, eu projetei da gente crescer 60%. Nós crescemos 80% de crescimento no segundo ano. Então, não é simplesmente você pegar uma meta e colocar lá no final e falar, vamos trabalhar para isso. Não. Quais as táticas e a estratégia que a gente vai usar para chegar nisso? É onde a maioria das pessoas erra, cara. Tem que ser coerente, né? Se você ficou muito longe daquilo, você planejou errado. Se você ultrapassou, você também planejou errado. Então, cara, quando você atinge... O planejamento, ele traz a risca do resultado. A linha, né? A linha. Como é que você aprende isso aí? Porque o corretor de imóveis, o dono de imobiliário, geralmente é aquele corretor que vendeu bem, deu certo e vai replicar a cultura da antiga empresa. Quer ganhar mais, aí ele foi... Como é que você faz? Paga pra aprender, cara. Vai atrás de gente que já fez, vai atrás de outros mercados, vai atrás de outros empresários, vai entender visão, vai entender modelo de negócio. Modelo de negócio tem que parar de pé.
Qual que é fala o seu Instagram aqui pra galera que vai assistir. Meu Instagram é Civeli Rafael. Civeli com 2 L's? Civelli Rafael. Rafael. É. E aí lá ele consegue falar com você, se ele quiser ter acesso a essa mentoria. Tem vaga aberta, ela funciona de quanto em quanto tempo? Cara, são 6 meses, não tem vaga aberta, a gente tem que bater um papo, tem que ser legal, tem que ser um date, tem que ser bom pra mim e pra você, porque pra gente conviver Você vai junto, entender o cara que vai estar lá. tem que ser bom pra nós dois, velho. Porque eu vou dedicar o meu tempo a você, então a gente tem que ter conexão, a gente tem que ter valores similares, a gente tem que querer ir pro mesmo lugar, porque senão não adianta. Tudo você sabe, tudo você quer fazer, você não tá disposto a fazer mudança, então não faz sentido você fazer mentoria. Perfeito. Faz só um cursinho aí de internet, faz um curso de presencial de 2, 3 dias que já vai abrir tua cabeça. O insight muda o jogo. Se você pegar informações ali de um presencial e aplicar, a maioria das pessoas não aplica, cara. Quando você aprende uma coisa, você tá aqui na tua zona de conforto. Quando você aprende uma coisa, naturalmente você fala, puta, se eu fizer isso vai dar certo. Você já se vê fazendo aquilo. Se você não operacionaliza esse aprendizado em até 24 horas, em 24 horas você não faz nada que te coloque no movimento para executar esse aprendizado, cara, você volta pro mesmo lugar e aquilo se tornou mais uma obesidade mental na tua vida. Principalmente quando o aprendizado não é aquele convidativo, porque às vezes o cara vai aprender, dependendo do conteúdo, coisas que confronta diretamente o que ele tá fazendo de muito errado. Isso. E aí ele fala, meu Deus, eu vou ter que mudar ele. Ele até fala, puta, vou mudar. O crente que aprende que o negócio é pecado. Isso daqui eu faço todo dia, assim, é pecado? Meu Deus do céu, apaga na minha mente. Mas eu posso me arrepender até o último minuto. Mas eu posso me arrepender até o último minuto. E aí ele acaba indo pra crenças limitantes, desculpas verdadeiras. Essa é coisa que eu falo o dia inteiro, cara. Crença limitante, desculpa verdadeira. Crença limitante. Você liga de sábado? Pergunta pro corretor se ele liga de sábado. Se ele liga de domingo na hora do almoço. Não pode ligar de sábado. Porque Vai incomodar. Vou incomodar o cliente. Cara, crença limitante total. Alguém falou isso pra ele abraçou. Cara, o cara tá na casa dele, ele tá disponível. Aquela hora lá ele não tá mais trabalhando, ele vai... Você não pode ligar sábado 9 da manhã, né? Mas, cara, sábado é o dia de você conversar com o cara, feriado é o dia de você conversar com o cara. Tem que conversar. Você precisa ser... O que é agendar um cara? Agendar uma visita? Você precisa criar uma objeção positiva na cabeça do cliente. Você precisa ligar para ele e a informação que você der precisa ser tão boa a ponto de falar: o que esse cara tá falando é bom demais para ser verdade, eu preciso ir lá visitar. Preciso ir lá saber se é isso mesmo. Eu preciso lá saber se é isso mesmo. Então que louco. Isso. Cara, eu vou indicar para vocês, porque o Rafa, ele é um cara que eu admiro demais, né? Já falei isso pra ele, então não vou ficar rasgando cedo aqui no ao vivo pra galera não falar assim, tá falando isso porque tá na frente do cara. Mas eu já falei isso muito pra ele. E eu tô muito feliz que ele tá com esse movimento educacional, justamente porque eu sou esse cara que defende a educação por quem de fato faz acontecer. E o nosso mercado tá precisando disso, né? Eu já entrei em debates com donos de imobiliário que falavam assim, mas fulano ensina e nunca viveu nada. Eu falei, a culpa é sua. Porque se você não se levanta para aprender, para ensinar, aliás, as pessoas estão sedentas por aprender. Um espaço vago. E a pessoa precisa aprender, ela quer ocupar o tempo dela e a mente dela aprendendo algo, só que você não se levantou para ensinar, ele se levantou. Então, por isso que vai aprender com ele. Talvez ele não tenha o melhor conteúdo, mas o cara precisa aprender com alguém. E eu percebo que você também tem... E aí eu vou falar algo que eu falei pro Rafa, e agora é mais profundo ainda. A gente não tem bons educadores, a galera que vive... Mas a gente tem menos ainda mulheres que educam como mulheres devem se comportar no mercado imobiliário. E quando eu digo como se comportar, é no sentido de resultado, do que fazer, de como fazer. E é triste porque no imóvel, por exemplo, a gente quer colocar mulheres, né? Vamos colocar a mulher no palco, vamos colocar a mulher no palco. Você não encontra mulheres educadoras no palco. Eu entendo que a vida das mulheres já estão abastecidas de milhares de compromissos. E aí a mulher ainda vai se tornar educadora. Mais um CNPJ. Mais um. Mas assim, você, amiga, a gente percebe pelo movimento das mulheres que você influencia no seu Instagram, a quantidade de mensagens que você recebe quando qualquer movimento que você faz acontece. Então, acho que o mercado precisa de pessoas como vocês dois, grandes empresários com muito resultado, sabem 100% do que falam. Precisa de pessoas como vocês se levantando para ensinar. E a mulherada está carente de conteúdo que venha de mulheres que tenham, de fato, a experiência e vivem aquilo que elas estão vivendo, né? Porque a gente ensinar para a mulher é uma coisa. Sim. Agora, uma outra mulher fala, viu, eu vivo isso também. Eu também tenho essas demandas. Eu também sou mãe. Eu também sou esposa. Eu também tenho uma casa para cuidar. E eu também sou uma corretora de sucesso. E também sou uma dona de imobiliária de sucesso. Sim. Então, é convidativo. Esteja lá. Você é extremamente eloquente. Obrigada. Sabe muito. Então, você precisa estar lá, né, Rafa? Tem que incentivar. Minha comigo. É boa demais da conta.
Gente, é uma pena que acabou. Tô triste. Pô, foi legal. Pô, ficaria legal. tanto tempo aqui com vocês são gigantes. O que eu quero falar pra vocês é, primeiro, gratidão por vocês terem aceitado o convite, estarem aqui com a gente. O Além do Metro Quadrado é um projeto para o mercado imobiliário, para servir o mercado com conteúdos preciosos, como os que vocês trouxeram aqui hoje. E eu espero ver vocês aqui mais vezes, com mais tempo, de repente, em momentos diferentes, até para ter mais tempo a cada um falar sobre a sua história de vida e etc. Mas você que assistiu a gente, eu quero que você siga o Rafael Civelli lá no Civelli Rafael. Civelli com Ou dois acha- ou L's. acha pela 019 também que a gente tá lá. 019 Imóveis, né? Isso. E a Finlândia, o Instagram? Eu sou Finlândia. Eu Só sou tem eu, né, Finlândia. gente? Ah, É codinome de mercado imobiliário ou é seu Não, nome mesmo? é meu nome. É, Meu querido, você conhece o nordestino? alguns. Alguns. É. O que, Eles o são nordestino criativos, tem? né? Criatividade, meu bem. Finlândia. Então, Você é de onde lá, amigo? Eu nasci numa cidade chamada Alexandria. Interiorzão de Natal, do Rio Grande do Norte. Maravilhoso, Rio Grande do Norte. Natal, então. É. 400 quilômetros de Natal. Eu quero que vocês deixem aqui um recado individualmente para os nossos corretores que estão nos assistindo, os líderes, donos de imobiliária, gestores, olhando para essa câmera aqui. Rafa, se você tivesse começando hoje a 019 do zero, como líder do mercado imobiliário, o que você faria para o cara que está começando hoje? Além de, cara, comprar a mentoria. Tem que comprar. Eu, como dono de imobiliário que sou, como empreendedor que sou, eu lideraria as pessoas pelo exemplo. Eu não tiraria a mão da operação. A operação, é óbvio que a maior qualidade de um líder é delegar, mas é mostrar como faz. É fazer com ética, é jogar dentro das 4 linhas e, cara, não pode ter preguiça de trabalhar. Não acha que porque você está empreendendo você vai trabalhar menos. Hoje eu trabalho 2 vezes mais do que eu trabalhava na Cirela. E olha que eu trabalhava pesado na Cirela. Só que hoje é o meu negócio. Hoje as pessoas que estão ali dependem de mim. São 70 famílias hoje que dependem das decisões que eu vou tomar. Então, a responsabilidade para você que é dono de imobiliária é muito grande que você tem nas costas. Talvez você não tenha a dimensão do quanto é, mas cuidar de ser responsável pela vida de muitas famílias e ser responsável pela transformação de bairros, ser responsável pelos comércios que vão surgir ali a partir daquele produto que você vai vender, é uma responsabilidade e é uma felicidade muito grande poder fazer isso. E para quem é corretor de imóveis, cara, não desista e trabalha com nível de atividade alto. O meu chefe, que me formou no mercado, que é o Alexandre, ele falava assim, cara, corretor tem que trabalhar 3 períodos por dia. Tem que trabalhar de manhã, tem que trabalhar de tarde, tem que trabalhar de noite. Se você fizer isso por um longo espaço de tempo, se você se dedicar para repetição, se você se dedicar para prospecção, se você se aperfeiçoar, se você estudar, não tem limite nessa profissão para você. Você vai ser o que você quiser aqui dentro. Você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter inteligência financeira para você poder conquistar e construir. Então, é conquistar e construir. Primeiro é o progresso, depois é a ordem. Não dá para inverter. Não adianta, se tiver tudo muito arrumadinho, você começou tarde. Então, acho que esses são meus 2 recados aí para dono de imobiliária e para corretor de imóveis. E você, amiga, dê um recado para as mulheres que, assim como você, têm dupla, tripla jornada e que estão nesse mercado, que é um mercado tão desafiador. O meu recado é: acredite, entenda qual é a mensagem que você leva. Porque quando você tem clareza da transformação que você causa na vida de uma pessoa, na vida de uma família, quando você vende um imóvel para ela, cara, você não vai ter vergonha de ligar para ela no sábado, no domingo, no feriado. Porque você tem clareza que a sua mensagem, que o que você faz é muito valioso, é muito importante. Quando você valoriza isso, você entende que a mensagem que você carrega, o produto que você vai ofertar, ele é precioso para uma pessoa específica e ela precisa saber disso. Então você está fazendo um favor de ligar para ela, de oferecer para o cara que você conheceu na padaria, de oferecer para o seu vizinho aquele produto e que aquilo pode ser transformador na vida dela. Então, quando você tem essa dimensão do real ato de ser corretor de imóveis e o que é essa responsabilidade, fazer dinheiro é só uma consequência. É isso. É isso aí. Palmas para Rafael Civelli e Finlândia Costa. Gente, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente vocês. A 019, todo mundo que se aproximar dessa empresa. Que o livro Influência seja um sucesso também na vida dos corretores. Aí de todo mundo que poder. Esse é meu. Aí sim, hein? Ganhei o exemplar e vai ter dedicatória, hein? Calma que eu vou assinar ele aqui, ó.
Gente, obrigado, que Deus abençoe, obrigado por terem vindo. Feliz demais ter vocês aqui. Obrigado, parabéns, projeto lindo, ansiosíssimos pro Imóvel 360. Tá chegando, hein? Tá chegando. Foi um prazer. E falta você ir lá conhecer meu escritório novo. Vamos lá. Vamos Verdade, lá. tem que ir lá. Vamos lá gravar um Tem que ir conteúdo lá. Tem que ir lá. Bora lá. Vamos lá falar com o meu time. Falar Eu com a falei galera. com você vai Segunda falar com o meu. ambiência. Meu Você vai numa Deus. segunda da ambiência. É isso aí. Tá Fechado, tá combinado. Fechado. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer Valeu, meu estar com irmão. vocês. Obrigado. meu Vocês Deus. arrasaram demais. E você que é corretor, pega esse conteúdo que foi destrinchado aqui para vocês do que é ser um bom corretor, um bom líder do mercado imobiliário e aplica isso na sua vida, no seu dia a dia, que sem dúvida é impossível dar errado. O mercado imobiliário é lindo, é próspero, você só precisa fazer usando as dicas de quem já faz todos os dias. Obrigado, gente. Obrigado aos nossos patrocinadores. Mais um episódio. Um beijo no seu coração e até o próximo. Tchau.